aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de uma maneira leve, divertida e sempre com muito conteúdo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com meu grande amigo Augusto Neto. Salve, salve galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atualize Podcast. Hoje com o tio Alô felizinho, porque voltou a iniciar o nosso programa. Ele tava puxando minha orelha e falou, cara, eu tô com saudade do meu E aí, gente. Cara, isso é a marca registrada do nosso podcast. E aí, gente, as pessoas até falam. A gente foi... bordão. Não, a gente foi, tipo, meter uma de, quando tiver convidado de um jeito, quando não tiver do outro jeito, o pessoal já tava sofrendo hate, o pessoal com saudade da falta então, a gente tem convidado da hoje, forma né? dele. É verdade, se a gente tá do mesmo lado, temos convidado. Mas já a gente fala sobre o convidado. É isso. Antes de mais nada, momento jabá, momento puxão de orelha. Importantíssimo. A gente tá momento. com quase 10 mil seguidores no Instagram, tá quase lá. Mas a gente ainda tá com 1.000 e pouquinhos seguidores no YouTube. A gente já falou pra vocês da importância dessa migração do pessoal do YouTube pro Instagram. Não faz nem sentido esses números, né? Do Instagram Instagram pro YouTube. não faz nem sentido. Tipo, 10 mil no Instagram, 1.000 no YouTube. Não faz nem sentido. Caraca, e assim, a gente já bateu lá os 1.000 seguidores que são necessários no YouTube, mas quanto mais seguidores, você recebe mais notificações, você tende a assistir mais os conteúdos pelo YouTube. A gente também já explicou, mas cabe sempre reforçar as nossas metas para monetização do canal, que a gente já falou, né? É um projeto até o momento sem qualquer fim lucrativo, mas que precisa se sustentar, né? Exatamente. Então, as nossas metas de monetização são horas assistidas lá no YouTube. Então, mesmo você que assiste pelo Spotify, que ouve, na verdade, aí no trânsito, na academia, correndo, cada um dá um relato, né? O Spotify, sim. A gente está presente mais no áudio do que na visão das pessoas. Mas, assim, além de se inscrever também no YouTube, sempre quando for enviar, compartilhar com alguém que você acha que vai gostar do conteúdo, dá preferência mandar o linkzinho no YouTube também, tá? E, cara, as pessoas falam assim, porque o episódio é longo, às vezes tem 1h30, teve episódio de 2 horas, 1h50 e tal. O que você faz? O que eu faço também, tá? A gente não tem muita gente não tem muito tempo de ficar vendo o episódio inteiro, 2 horas do seu dia. Coloca lá, vê 20 minutos num dia, 30 minutos no outro dia, 10 minutos no outro dia, bota quando você estiver lá, sei lá, tomar banho, clica lá e fica ouvindo pelo YouTube, que é importante. Ou se você for fazer alguma comida, sei lá, alguma atividade já escutei no né? Spotify, já vi tudo que tinha que ver. Chegou em casa, tem nada pra fazer, dá play, deixa rolando lá. Você deixa a Globo rolando, porque você não vai deixar a gente rolando. Teve um seguidor nosso que disse pra mim assim, cara, você tinha que soltar mais episódios, porque eu já zerei. O cara já zerou todos, né? Aí eu falei, maneiro e tal. Manda pra galera, porque quanto mais gente assistindo, a gente monetiza e a gente pode fazer semanal. A gente tá com uma meta, inclusive, caminhando pra uma outra coisa, um outro recado que tem que dar. Exatamente. A gente teve uma sugestão, né, de um convidado nosso amigo Manuel Pimenta. Ele perguntou, vocês já fizeram o seu Apoia-se, né? Ou aquele... financiamento coletivo, né? Que da outra vez eu falei crowdfunding, você quis me sacanear. Então, financiamento coletivo. A gente falou, não, a gente chegou até a olhar, mas ainda não tinha estudado direitinho. A gente fez esse dever de casa. Quando vocês estiverem assistindo esse episódio, provavelmente já vai estar lá divulgado no nosso Instagram. A gente vai disponibilizar mais essa forma de apoiar aí. Mas, ressaltando, seria muito importante esse apoio, mas o apoio mais importante que você pode dar é mandar esse conteúdo para mais gente, assistir pelo YouTube, porque a gente quer sustentabilidade desse projeto para poder, se Deus quiser, começar a fazer um programa semanal. Vão vir outros conteúdos ali, mesmo sem você assistir mais por enquanto, mas a gente tem muitos planos, muitas ideias legais, só que para colocar isso em prática exige tempo, né? Para poder colocar isso. Não, você olhou para lá, eu falei tempo. Enfim, o pessoal do Spotify foi excluído nesse momento. Bom, gente, acho que é isso. É isso, você que tá assistindo aí, já deve ter visto na nossa thumb que hoje temos um convidado, temos hoje uma temática muito importante, certamente uma das mais relevantes que a gente já trouxe aqui até hoje. O nosso compromisso enquanto educadores que somos, enquanto profissão, e agora nesse novo projeto, é democratizar o acesso ao conhecimento, principalmente de temas que fazem, transformam, né? Que tragam algo para que as pessoas comecem a pensar e refletir sobre as suas ações, sobre aquilo como é a sua vida mesmo, né? Eu sei que é uma meta pretensiosa da nossa parte, mas a gente tem um compromisso de vida de educar. E para isso nós estamos aqui, né?
às vezes a gente brinca, fala bobeira, traz temáticas e fica aqui contando piada de alguma coisa, mas o nosso compromisso fundamental é educar, é levar conhecimento para a maior quantidade de pessoas possível, para que todas as pessoas tenham acesso àquilo que a gente tem, né? Então, entregar para a sociedade tudo aquilo que a gente adquiriu ao longo desse tempo todo. E sempre que a gente não tiver determinado conhecimento, a gente traz um convidado Exatamente, exatamente. Por isso estamos aqui hoje, né? A temática que nós trazemos hoje é a LGBTfobia, né? Nós somos o país que mais mata LGBTs no mundo. A comunidade vem crescendo muito. Os estudos recentes mostram que aproximadamente 19 milhões de brasileiros se declaram, né, LGBTs. Então, nós somos um país que tem uma parcela crescente da população e que é cada vez mais presente nos espaços. Então, a gente não pode deixar essa temática por aí, para que as pessoas falem... eu ia usar uma palavra chula, mas falem bobagem, né, sobre o tema. Então, trouxemos um convidado brilhante nessa temática. Quando a gente estava conversando sobre isso, e a gente queria trazer esse tema, falei, Augusto, a gente precisa de alguém, e o nome que surgiu para nós dois foi o mesmo, a gente não debateu sobre ele. Acho que foi o único cara que a gente não debateu, né? Não, sugestões. Não, é esse ponto, acabou. Só precisa ver se ele topa. Se ele puder, é isso, né? E foi isso. E que bom, espero que vocês aproveitem, assim, bebam nessa água de hoje, porque a gente também vai, entendeu? Vai ser ensinamento para nós, fundamentalmente, né? Sem dúvida. E aí, apresenta o nosso convidado, Augusto. Antes de apresentar, só do que você falou agora, né? Puxando o que você falou agora, uma coisa. Você falou sobre... Pra gente também isso é um aprendizado, né? Agora você tá... não só literalmente, mas metaforicamente do meu lado da mesa, né? Sim. Daquele episódio do Douglas, em que eu me posicionei de uma forma bem, assim, humilde, acho que é a palavra, mas enfim, de uma forma bem lateral em relação ao tema, né? Porque eu falei, cara, eu não tenho essa dor, eu não tenho essa vivência, eu não tenho esse lugar de fala, eu tô aqui como um mediador. E hoje você também está aqui do meu lado como mediador, né? Então a gente, falo pelo Alô, a gente vai se colocar numa posição de aprender muito, né? Com o nosso convidado, que a gente separou aqui uma biozinha também com as coisas para ler sobre ele, né? Porque, pô, muita coisa para decorar. Bom, nosso convidado de hoje é enfermeiro, é pós-graduando em gestão de serviços de saúde, articulador político, membro do Movimento Unificado pela Diversidade, o MUD, membro da Frente LGBTQIAPN+, do Rio de Janeiro, militante do Movimento Negro Unificado, MNU, militante do SUS e jovem de terreiro, axé. E mais algumas coisinhas mais. E mais algumas coisinhas, só que eu não tinha fôlego para isso tudo. Nosso convidado também atuou como assessor parlamentar da deputada estadual Mônica Francisco e atualmente é assessor especial da Associação Brasileira de Enfermagem do Rio de Janeiro. Com vocês, Kainan Machado. E aí, Kainan? E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como o Augusto diz, né? Primeiro, eu queria agradecer esse convite por estar aqui. Eu acho que é muito especial estar aqui com vocês. Dizer que ouço o podcast, eu acho que a gente veio conversando sobre isso, né? Do quanto está incrível esse trabalho de vocês, eu acho que é muito importante que vocês vêm fazendo. Porque eu acho que é isso, né? A gente tem que entender os meios atuais de comunicação e como a gente vai repensar, educar, se atualizar. Então, acho que está sendo muito importante o que vocês estão construindo aqui. Obrigado. Que bom que você veio. Para nós é uma felicidade incrível, de verdade mesmo. Sempre admiramos assim, muito você, a sua pessoa, seu trabalho, a sua forma de se posicionar. E aí sua coragem. Principalmente. Eu tava dando uma olhadinha na sua bio do Instagram e vi que a primeira coisa escrita lá na sua bio, abaixo do seu nome, é Bicha Preta, né? E eu queria que você contasse pra gente como foi a sua descoberta, quando você se percebeu, diferente da hetero-cis-normatividade, né? Foi ali na infância, na adolescência, como foi esse processo de descoberta? Conta um pouco pra gente, assim, da sua infância, de onde você veio, e como que foi a descoberta nesse sentido, e como você se percebeu, assim, falou, cara, eu sou gay, eu sou... diferente do normativo aqui social, né? Como a sociedade se coloca
dentro dessa heteronormatividade? Cara, isso é muito louco, né? Eu tenho revisitado esse lugar ultimamente, isso é muito de pensar desde quando, né? Porque a gente fala muito que, enfim, né? A gente não escolhe ser, a gente já nasce, né? Mas a partir de que momento a gente entende isso, né? Mas eu falo muito que eu sempre fui uma criança LGBT, né? Que era aquela criança que ia para as festas de família e dançava todas as músicas no meio da festa, que dançava El Chan em todos os momentos. E eu fui uma criança geração rebelde, né? RBD, que tinha essa coisa toda. Tá uma febre agora de novo. Exatamente, isso, né? Inclusive, meu Deus. Tu vai ao show do relógio? Depois de anos, vai ter um show de novo. Mas eu acho que foi muito isso, né? Eu acho que esse crescimento era muito explícito, que era uma criança LGBT, porque, enfim, né? Mas o quanto a gente demora a entender e perceber esse lugar. Porque quando a gente fala que ninguém fala que é hétero, ou sou hétero. Sim. É uma coisa que, assim, a gente vai entendendo na vida, assim, sabe? Mas eu acho que quando eu tinha, sei lá, acho que uns 10, 11 anos, eu acho que foi se entendendo mais efetivamente. Tipo, tô olhando pra outras pessoas com outro olhar, assim, né? Mas criança, né? Criança é uma coisa muito linda porque não tem essa maldade do mundo, né? Então a gente vai se entendendo ali e... Enfim, mas eu acho que foi nessa faixa etária, né? De uns 10, 12 anos e... É isso, foi nesse período de vida, assim, e que vai sendo construído e se entendendo como a gente chega hoje na vida adulta. Uhum. Mas foi pra você, inicialmente, a descoberta, ela, assim, eu falo, você falou uma frase que eu lembrei do episódio do racismo, que eu perguntei pro Douglas, inclusive, quando que você se descobriu negro? Porque a gente nasce negro, mas um dia a gente fala, caraca, eu sou diferente do normativo social aqui, que é uma sociedade criada para brancos, Sim. assim como uma sociedade criada para heterossexuais, né? E aí, essa descoberta, ela aconteceu ali na infância. E depois, como foi, tipo, o processo, assim? Eu realmente sou e vou contar para as pessoas. Tipo, como foi isso, assim, esse momento? Só assim? complementando a pergunta dele, acho que assim, tem uma coisa muito marcante em você na sua presença, né? Eu até conversei com você, mencionei aquela blusa sua que você tenha escrito Meu Corpo é Político, né? Quando foi então o momento que você resolveu transformar isso num meio de mudança social, um meio de, vou mostrar para as pessoas de uma maneira mesmo provocativa, transformadora, enfim. Eu acho que um pouco do que você falou, acho que desse episódio do Douglas, inclusive eu fiquei pensando muito sobre isso, porque é isso, quando a gente nasce, a gente sabe que a gente é negro. Mas a gente ser negro e ter consciência racial são coisas completamente diferentes, né? Sim. E aí eu falo muito isso, assim, quando você se entende uma pessoa LGBT, o que você pode entender que você é LGBT e seguir sua vida, sim, ou você pode entender que você faz parte da população que mais é assassinada nesse país. Sim. Então é isso, né? Tipo, como você vai se posicionar a partir do seu corpo, que é político, a sua vida é política, né? Eu acho que isso foi um processo muito grande, mas quando... É isso, a adolescência é um período da juventude de muita loucura, né? Mas assim, quando eu entendi que eu precisava contar para a primeira pessoa, que, enfim, da família, meus amigos, aquela coisa de amigo, né? O amigo sempre sabe, e a família também, né? E eu lembro que eu tinha, sei lá, aos 15 anos, eu fui contar para minha madrinha. Tipo, com uma dor no coração, assim, meu Deus, muito nervoso o que vai acontecer. Ela falou, que bom que você entendeu isso, que eu sempre soube, eu continuei, sempre te amei, quando a gente amou, né? Eu fiquei tipo... Que legal. Tá bom, né? Sei lá, sempre soube, eu acho que eu também sempre soube. Então, acho que é muito isso, assim, sabe? Tipo, das pessoas entenderem também que é isso, a gente sabe, a sociedade sabe, e é por isso que eu acho que é isso, né? Por isso que a gente já sofre muita coisa desde criança, porque é visível, né? As pessoas conseguem visualizar na nossa vida, na nossa existência, que nós não somos pertencentes a essa sociedade cis-normativa que a gente faz parte, né? Achei interessante do que você falou. Primeiro, da reação da sua madrinha ter sido legal, né? A gente sempre até tem a música do Emicida com um monte de gente, né?
recente, quer dizer, a música não é recente, mas é daquele álbum Amarelo, em que ele fala que não se deve definir pelas chagas, né? Pelas cicatrizes e tudo mais. Então é legal ver como também, até para pessoas que se descobriram, estão em processo de descoberta e não se manifestaram com ninguém por não sentir essa confiança, que também pode ser bom, né? Também não precisa ser necessariamente aquele clichê, aquele estereótipo do eu vou contar e vai ter uma catástrofe social na minha casa. Para muitas pessoas é claro que esse lugar de violência ainda existe, mas é o lugar também de alteridade. Eu estava tentando fugir da palavra tolerância. Esse lugar de alteridade, ele também tá presente, se Deus quiser, cada vez mais. Cara, queria falar uma coisa. Eu falei essa mesma coisa no episódio do Douglas também, né? Eu como branco entre dois negros, e de novo aqui, mas agora dois héteros conversando com você, que a gente se coloca, já falei isso no início, né? Num lugar de humildade e de aprendizado. E a gente tem uma preocupação muito grande em levar esse conhecimento e essa educação, esse processo de letramento, de conhecimento à nossa audiência. E eu fiquei tomando muitos cuidados no episódio sobre o racismo, sobre não cair naquele lugar do é para dizer negro ou preto e tal, aquela coisa que eu sei que é cansativa pro dia a dia, né? E chata e tal, a pessoa não é obrigada, não é porque eu sou negro que eu sou o Google e tal. Então eu queria até, falando com você, mas a gente já alinhou isso, mas falando principalmente com a nossa audiência, dizer que o Kainan se colocou numa posição muito generosa com a gente, de estar aqui para nos ajudar nessa jornada de levar conhecimento e de educar. Então a gente vai perguntar algumas coisas que são óbvias mesmo, tá? Porque, infelizmente, o óbvio precisa ser dito, precisa ser colocado. Cada vez mais, né? Cada vez mais. A gente tem que explicar que a Terra não é plana, entendeu? Exatamente. Olha a nossa posição hoje em dia. E a gente, cara, precisa perguntar algumas coisas que são, enfim, meio chatas, assim, pra quem tá nessa vivência o tempo todo. Eu acho que uma delas a gente discutiu até, não discutiu, brigou, mas debateu firmemente. Não tem que ter e tal, não sei o que é sobre a sigla, né? A gente botou lá no episódio até um bastidor, quando eu mandei pra ele, o que você acha desse título? Eu escrevi homofobia pela primeira vez. Ele falou, põe LGBTfobia e tal, que tava dentro da pauta, mas eu não tinha me ligado, pela falta de vivência também, de colocar no título, e a gente foi lá e consertou. Sobre essa sigla, cara, tem gente que ainda tá lá atrás no GLS, tem gente que tá nos termos pejorativos, né? E essa sigla, ela veio o LGBT, aí o LGBT+, o LGBT... Só explicando para os mais jovens, GLS era gays, lésbicas e simpatizantes. Simpatizantes. Eu nunca entendi o simpatizante, mas tudo bem. Beleza. Então LGBT, LGBT+, LGBTQIA+, agora quando a gente vai fazer uma postagem do junho, né, do orgulho LGBT+, a gente botou LGBTQIAPN+. E assim... É muita letra, claro, mas eu sinto que... E até foi a Juliana, minha esposa, que falou isso pra mim. Quando eu falei, cara, eu boto o quê na postagem? Boto LGBT+, boto todas as letras e tal. Ela falou algo do tipo, não foi ipsis literis, mas foi algo do tipo. Ela falou, cara, o nome do projeto é Atualize-se. Se você não considerar o que tá mais atualizado, você tá sendo contraditório. Sim. E aí eu raciocinei isso, introjetei isso e pensei, cara, a cada letra a mais é uma população a mais que está sendo inserida ali, que escolher não usá-la, muitas vezes pode ser excludente com essa população, né? Então, queria que você falasse sobre isso, explicasse, se possível, um pouquinho sobre essas letras, como foi esse processo de inclusão, de mais letras nesse nome, o que você considera mais adequado para pessoas não LGBT+, ou, enfim, me corrija na minha forma de dizer sobre esse termo. Cara, eu acho que a Luiz colocou uma coisa que, antigamente era GLS. E eu conheço várias pessoas que são mais velhas e falam, meu Deus, agora é muita letra, tem muita coisa. É GLS, mas eu falo, gente, é isso, a gente entende, assim. Mas essa coisa do simpatizante, você falou, nunca tem simpatizante, é porque é muito isso, né? Hoje a gente caracteriza cada letra efetivamente, né? Então, pra gente é muito importante, mas o simpatizante são as pessoas bissexuais, que até hoje são invisíveis. A gente costuma zoar que o B não é de biscoito, o B não é de Beyoncé, mas o B são pessoas bissexuais, porque eram isso, são pessoas que ficam com pessoas do mesmo sexo e ficam com pessoas do sexo oposto. Então o simpatizante era isso, porque... Era um eufemismo. Exatamente, sabe? Tipo, ela poderia
é uma pessoa bissexual que não entendia a sua bissexualidade, então ela ficava no momento com mulher, mas ela ficava com homem, então, teoricamente, ela era simpatizante ali e não... Porque é isso, até hoje é muito difícil se... nós temos, óbvio, né, cada vez mais pessoas militantes se colocando enquanto pessoas bissexuais, eu acho que, enfim, né, até no último reality, a gente não vai citar o nome, porque nós tivemos pessoas se reafirmando bissexuais e a gente viu o que aconteceu na internet, tipo, é bissexual mesmo? E tal, o que é isso? Porque é isso, é muito difícil ainda das pessoas entenderem a bissexualidade. Mas voltando à sigla, eu acho que é muito importante a gente entender da onde que veio, assim, né? Porque quando a gente tinha LGBT, e aí entra uma coisa que é muito importante da mudança do G, porque a comunidade sempre foi muito caracterizada pelo G, né? Pelo gay, pelo homem, nessa sociedade patriarcal que a gente vive, o homem sempre vem na frente, né? Então a mudança da sigla em virar LGBT, começa com lésbicas, começa com mulheres, isso tem muito a ver, inclusive, com o histórico de como vem essa militância, da onde surge, né? A militância efetiva do movimento LGBT. Essa problematização é efetiva? Eu tô aprendendo agora. Super. Nunca tinha parado pra pensar. É uma defesa contra o patriarcado. Exatamente. Não, eu digo a inversão do GL com LG. Não. Nunca tinha. Nunca tinha pensado sobre. É isso. Efetivamente teve essa questão de mudança. Porque é isso. Quando a gente pensa na comunidade LGBT, a gente pensa efetivamente nos homens gays. Isso não é só um processo de, tipo, é essa sociedade que pensa no homem primeiro. Mas isso também vem muito de como a luta, pelo menos no Brasil, ficou muito conhecida, que foi a partir do período da pandemia de HIV/AIDS. Que foi, né, um boom nos anos 80 e 90, onde a infecção era muito maior em homens. Então, a comunidade tem um focal muito no homem gay a partir disso. Mas a luta vem muito antes, né? Tipo, a gente sempre diz que tem um marco do movimento LGBT no mundo, e o Brasil, enfim, passa por esse marco a partir de, enfim, dos anos 80, 90, mas que é a revolta de Stonewall. Stonewall era um bar em Nova York, onde era meio que um refúgio, né? Um gueto para a população LGBT, onde os homens gays, mulheres trans, mulheres lésbicas poderiam ter pessoas juntos, sabe? Era um bar, era o único bar que elas poderiam acessar com seus parceiros, enfim. Com segurança. Né? Efetivamente, com um lugar seguro, né? E aí aconteciam muitas batidas policiais. E aí, inclusive, né, fazendo um contexto do 28 de junho, por que o 28 de junho? Em 28 de junho de 1969, aconteceu uma batida policial e eles resolveram que não iam mais aceitar que isso acontecesse. Então, houve a revolta, onde eles resistiram. E aí eu sempre faço menção a isso, porque para mim é muito importante. A primeira pessoa a se colocar de frente e atirar uma pedra contra os policiais foi uma mulher trans negra, que é a Marshall P. Johnson, que, enfim, é um marco do movimento LGBT. E a partir disso, foram dias e dias de protestos, de luta, para conseguir se manter nesse lugar a partir dessa revolta. E, enfim, a Marshall ganhou uma projeção mundial, enfim. E aí começaram a acontecer as primeiras paradas do orgulho. E aí a gente tem muita essa gafe, né? Tô indo para a parada gay. Até hoje a galera fala, né? Tô indo para a parada gay, assim. E não é só a galera de fora, assim. A galera da própria comunidade fala, tô indo para a parada gay. Eu falo, gente, parada LGBT, assim, não é parada gay. Porque começou muito nessa coisa do homem, né? Do gay. Enfim, né? A nossa sociedade. Sim. Como sempre colocando o homem numa outra posição. Só um comentário sobre isso. Eu vi uma postagem recente até, agora, de algum desses idiotas da internet, que falou assim, o gay de antigamente era muito mais respeitável. Olha o Fred Mercury, o gay másculo, o gay... Eu acho que vai muito nessa pegada que você está dizendo, né? Você pode até gostar de homem, mas não pode ser afeminado. Você tem que manter a postura de machão, do bigode, né? Da calça apertada e tal, não sei o quê. E acho que é muito nisso, assim. A gente cresceu, né? Assim, vendo... A gente sabia que existiam gays, só que o cara, ele mantinha a postura como homem quase heteronormativo. Ele só era sexualmente diferente, mas
o gay era o homem, a mulher não se aceita. Uhum. Aí você cria outros estereótipos de nomes, sapatão, Uhum. né? A gente cresceu muito com essas palavras, acho que é meio isso que você está dizendo. Uhum. Não, Não. Não, e é isso, assim, eu acho que nós temos... E é muito isso. O pessoal fala assim, isso é muito de hoje, é muito atual, sabe? Antigamente não tinha isso. Eu falo, cara... Olha o Império Romano aí. Exatamente, sabe? E aí quando a gente vai pensar a história... E aí a gente fala, cara, né? Se a gente for parar realmente pra fazer uma análise de várias pessoas, sabe? Assim, você sempre vai ter um tio que nunca casou. Uma tia que... sabe? Mas é muito isso, assim. Eu acho que hoje nós estamos numa posição de muito conhecimento e a gente precisa colocar isso mais abertamente mesmo, assim, sabe? Porque enfim, são vidas, né? A gente precisa entender quem são essas pessoas, onde nós estamos. Pra quem é absolutamente não iniciado na sigla, no assunto e tal, você podia destrinchar as letrinhas pra gente? Vamos lá. Vamos lá. A pergunta do hétero burro que não tem Google. Não, mas é pra todo mundo. Não, mas eu acho que isso é muito importante, assim. Eu acho que entender essa sigla, e aí, quando explicar a sigla, eu vou acho que colocar por que cresceu tanto, né? Mas é isso. O L são mulheres lésbicas, gay, né? São homens homossexuais. E ainda tem aquela coisa, né? Tipo, o homossexual, a galera usava, né? Homem homossexual e mulher homossexual, né? Aquela coisa de não querer definir os dois. O T de... O B, né? Desculpa, o B. Eu aqui, né? O B não é de biscoito. O B de pessoas bissexuais. O T de pessoas trans, travestis. Teve um momento, inclusive, que a sigla era com 2 T's, né? Querendo colocar pessoas trans e pessoas travestis em lugares diferentes. Eu tenho uma pergunta sobre isso, de verdade, legítima, e ver se eu estou falando besteira, tá? Pessoas trans e travestis basicamente estão no mesmo lugar e a palavra travesti é mais associada a uma ideia de luta, de marginalização, tipo, de pessoas trans que estão, às vezes, em atividades marginalizadas. É meio que nisso, assim, ou eu tô falando alguma besteira? Não, assim, é um pouco isso, mas as pessoas antigamente queriam separar por... Enfim, colocando realmente as travestis neste lugar um termo pejorativo. Exatamente, o termo pejorativo. E as pessoas trans num meio mais, tipo, acadêmico, aceitável da sociedade. E hoje em dia tem muitas pessoas, inclusive parlamentares, que dizem que sou uma mulher trans travesti. Pra colocar nesse lugar mesmo, assim, sabe? Sim. Mas eu acho que o que você coloca é isso, sabe? As pessoas tentam conduzir a travesti para um outro lugar, mas é um corpo trans também, assim, sabe? Que eu acho que é importante a gente entender e debater esse espaço na sociedade que a gente vive também. E aí o QIAPN+. Então, o Q, ele vem o Q, ele vem do queer, que é o diferente. Então, por muito tempo, foi LGBT Q+. Porque o Q entraria no diferente, no que, enfim, do queer, né? Então, ele seria viável e o maisinho estaria englobando tipo um todas as outras letras. Mas foi se entendendo que, enfim, existem pessoas queer, e aí é uma outra caracterização, outra que não englobava o restante. E eu acho que a gente ainda vai ter mais letras, inclusive, né? O P são de pessoas pansexuais. Falta o I, o A e o N. Eu tô me fazendo esforço pra não esquecer ninguém. O pansexual diferente do bissexual em qual sentido, assim? O pan e o bi. Então, o pan e o bi tem essa mistificação de qual é a diferença efetiva, né? Sim. Porque isso é uma... assim, isso aí agora eu vou dar a minha opinião de militante e tal. As pessoas ainda enquadram as pessoas trans como, tipo, homem trans e mulheres trans. Pra mim, são homens e mulheres. E ponto. Mas a pessoa pansexual, ela está nesse... Porque além dela ficar, né, com todas as outras letras, todas as outras pessoas, ela fica com pessoas trans. Porque ainda assim, né, a gente acha que
a militância é um guarda-chuva acolhedor, que todo mundo se ama nesse arco-íris. Existem conflitos internos. E são muitos conflitos, Claro, entendeu? claro, Então, assim, claro. as pessoas trans ainda são colocadas em um lugar à margem, inclusive pela militância LGBT de um modo geral, Tipo, assim, a sabe? mulher feminista não vai dizer que a Exatamente. mulher trans é uma mulher mesmo. Existem... Não, você é uma trans, você não é mulher como eu. É meio que Exatamente. isso. E existe, tá? É. Não é... existe efetivamente Sim. essas batalhas. Mas... E aí a pessoa pansexual seria a pessoa que se relaciona com todas as pessoas, inclusive com pessoas trans. Pra mim, é uma pessoa bissexual também, mas, enfim, é importante definir nessa sigla as pessoas pansexuais. Não, mais uma vez, é uma letra a mais que mete a mão num conflito e agrega uma determinada população. Exatamente. Por isso a preocupação, entendeu? Sim, Eu brinquei, eu sou hétero burro perguntando e tal, mas assim, eu tenho o Google de fato, eu fui lá olhar. Mas eu queria mostrar isso pra nossa audiência, porque sempre tem aquela pessoa mais velha, ou aquela pessoa que não tem na rotina corrida... E no dia a dia e tal, um interesse tão grande no assunto por não estar envolvida. Muitas vezes só lendo também não consegue, né? E às vezes fica com uma dúvida, mas aí fala, pô, não vou perguntar isso pra ninguém, que a pessoa vai acabar me interpretando mal e tal. Então faltou o I, o A e o N, né? Então vamos lá. O I são pessoas intersexo. E aí o I, ele é muito mais polêmico porque durante muito tempo a gente falava das pessoas que nasciam com os dois órgãos. E aí ficava aquele místico do terceiro sexo. Era o hermafrodita, Hermafrodita. Né? E aí são pessoas intersexo, assim, né? Eu tenho debatido muito isso com algumas pessoas e debatendo com uma enfermeira mais... Enfim, né? A gente tem muito tempo de trabalho. Ela falou, cara, teve uma criança que nasceu efetivamente sem um órgão definidor, assim, sabe? E é isso. A gente tem isso, né? A gente vai pensar nas histórias. Na Índia... O terceiro sexo é uma coisa, né, que ninguém toca, é aquela coisa endeusada, porque acontece realmente, né? Então são as pessoas intersexos. O A são pessoas assexuais, aquelas pessoas que não têm interesse sexual por outras pessoas. E o N é de não binário, que a gente sai desse binarismo do homem e mulher e tem essa concepção, assim. Mas eu acho que essa sigla é muito importante da gente entender que, antes, né, disso tudo, a gente tem gênero e condição sexual. E aí eu nem digo orientação sexual, porque pra mim orientação sexual é aquela coisa que você orienta para, né? E eu digo muito condição, porque isso é uma condição que eu nasci. Eu nasci nesta condição. Então, que é muito diferente. E a sigla engloba os dois, né? Ela engloba gênero e a condição sexual. Então, é uma sigla muito representativa e precisa ser muito representativa porque, a partir disso, nós conseguimos pensar políticas públicas para a população LGBT. E aí a gente tem agora, né, uma questão que está muito na mídia, que a gente está tendo um cuidado em debater, que é sobre, a gente sempre fala, a expectativa de vida de pessoas trans são de 35 anos. Entre 33 e 35 anos. E aí tem uma galera que fala, cara, mas isso não é uma realidade efetiva. Isso foi um estudo feito onde as mulheres trans morriam nesta faixa etária. E aí o debate que eu trago cara, se isso não é real, isso precisou ser colocado, porque no censo, no IBGE, a gente não consegue ter esse recorte. Tipo, de qual é a expectativa de vida efetivamente da população trans. Qual é a expectativa de vida da população LGBT no Brasil. A gente não consegue ter esse levantamento. Então, é muito importante quando a gente tem esse recorte que a gente possa entender que, cara, a gente precisa ser visto, a gente precisa ser falado. É a mesma coisa a gente pensar raça-cor. Sabe, desde quando a gente conseguiu definir raça-cor, que as pessoas se sentiam à vontade de falar, não, eu sou negro. Sou preto. Isso é muito recente, sabe? Não, então, no assim, Brasil, só em 2010, a população branca era maior que a população negra no Brasil. Exatamente. Nunca foi, então, gente. Entendeu? Então, assim... Nunca foi. Porque as pessoas não falavam, né, sobre isso. Sim, e englobar, né? Tipo, os pardos, né? Sim. Porque é isso, né? Então, a gente precisa ter esse recorte, e aí, por isso, essa sigla vai aumentando, porque além... E aí, né, como profissional de saúde,
eu entendo que é muito importante porque a gente precisa ter um cuidado de políticas públicas para a população LGBT efetivamente. Então, assim, quando a gente fala QAPN+, cara, a gente precisa entender que existem pessoas que são assexuais, a gente precisa entender que tem pessoas que são intersexo, tem que entender que é isso. E aí, como é que eu cuido de uma pessoa que é assexual? Que não tem relação? Um dia desse eu tive uma problematização, não digo embate, mas às vezes assim, eu gosto de dar largar assim na canela umas ácido, problematizações. Né? E aí rolou um papo assim, não vou ficar citando o nome de ninguém, nem direcionar muito. Mas são muitas letras e tal, não podia chamar de um nome só. E geralmente esse nome só, na maioria das bocas, é pejorativo, né? Aí eu falei, sabendo da pessoa que a pessoa é cristã, né? Eu falei, por exemplo, se eu falar que você é cristã, e ainda mais, se eu usar um termo que pode ser tido de alguma forma como pejorativo ou não, mas como crente, por exemplo. Você é crente. Você não vai fazer questão de dizer, não, eu sou católico apostólico romano, eu sou não sei o que, não sei o que lá. E aí meio que você inverte a mesa, a pessoa mas aí, tal, e fica meio nessa posição de, eu preciso ser visibilizado enquanto grupo específico, até para eu poder entender que existe um crescimento naquele grupo, ou que não existe, ou que existe uma política adequada para aquele grupo. Então, é uma coisa que gera o desconforto do desconhecimento para quem tá fora, né? Meu Deus, mais uma letra nova para aprender e tal, e tu fica nessa, mas assim, isso é um incômodo muito pequeno, que deveria ser muito pequeno diante da visibilização de uma população que está sendo excluída. Eu queria te fazer 2 perguntas sobre isso. Uma é se você tiver essa definição, tipo, como que você se enquadra, como que a gente, por exemplo, deve se referir a você nesse sentido, dentro dessas letras todas, tá? E segundo, o que você acha o mais correto, então, eu sei, é usar a letra toda. Sim. Mas, assim, de uma forma, na eloquência, assim, no meio da fala, provavelmente a gente vai contrair, por exemplo, para LGBT+, querendo jogar o mais como um guarda-chuva. Como é que é isso dentro da comunidade? As pessoas se sentem excluídas quando coloca LGBT+, essas 2 coisas. Cara, então, é isso, né? A nossa fala, eu falei aqui diversas vezes, tipo, comunidade LGBT, e é isso, a gente vai falando muito mais numa redução da sigla, mas é isso, assim, existe essa questão da gente entender qual é toda a sigla, e, enfim, para políticas públicas, para ser mais efetivo. Mas na nossa fala corriqueira é isso. LGBT+, LGBTQIAP+. E a gente vai colocando ali como sair, mas obviamente, né? Numa fala, num estudo, num outro processo, a gente vai escrever toda a não a preciso sigla. me sentir culpado se eu colocar LGBT+, na correria. É isso, é porque justamente, e eu acho assim, que a gente, quanto mais aumenta a sigla, mais continua lá, sabe? Porque a gente sabe que tem muito mais pessoas, identidade de gênero e condições sexuais que vão entrar ali, que existem, que a gente tem esse maisinho que vai estar ali por enquanto representado, mas que a gente precisa entender que é isso, né? Estamos ali falando e a sigla é muito grande, óbvio, né? A gente vai repetindo às vezes enorme, mas a gente vai reduzindo também. Ou quais dessas letras te representam? Cara, então, eu acho assim, eu ultimamente tenho me colocado como uma pessoa LGBT. E aí eu tenho... No geral. Exatamente. Que aí os outros falam, olha, a sigla é muito grande, eu posso ser qualquer letra dessa sigla, assim. Mas eu acho que o N do não... que a gente chama de NB, né? O não binarismo, é uma coisa que, enfim, é um processo que a gente vai entendendo diversas coisas, porque eu acho que aí volta lá no Bicha Preta, de entender esse lugar também, sabe? Tipo, o lugar da Bicha Preta é isso. Primeiro que é usar esse lugar de bicha pra se ter uma afirmação de que realmente eu sou bicha. Mas é isso. Eu não sou o G, né, do gay, que é colocado, né, para as gays brancas, padrões dessa sociedade aceita, normativa. E o meu corpo é um outro corpo, sabe? Tipo, primeiro que, enfim, né, ser LGBT e ser negro já é um outro lugar, né? A gente já tá num outro... patamar, né? Eu tive uma experiência na vida que, quando eu comecei a universidade, falaram, você já é preto, né? Viado. Ainda vai escolher enfermagem. Né? Toda a caracterização
da margem. Mas é isso, assim, né? O meu corpo não é um corpo LGBT como é aceito por essa sociedade. E aí eu acho que essa coisa, né, da imposição de quem nós somos e como isso me leva, assim, a chegar nesse lugar, é muito entender essa bicha preta, que é um outro local, né? Que não é a pessoa padrão, não é a pessoa que a sociedade espera que eu seja, não usa as roupas normativamente colocadas para esse binarismo e que ainda é negro, né? Então, tipo, é um outro lugar de fragilidades, inclusive, mas que não é entendido nem pensado diretamente. Então, a gente sempre tem um cuidado muito grande com o letramento da nossa audiência, né? Eu queria só que você explicasse, assim, o binarismo, não binarismo, pra galera, assim, compreender. Ah, é isso? Ah, então quando a gente fala não binário, é isso? Sim. Tipo, o que é o... Por que você falou no início? Por que eu falei que eu sou cis, por exemplo? Sim. Você pode explicar isso pra gente, assim? Até mesmo a questão da condição de gênero e sexualidade, que eu acho que é importante dizer de forma clara. Então, é muito importante a gente entender isso, assim. Que eu acho que isso vai ajudando as pessoas a se colocarem e entender mais também, né? Eu acho que essa coisa do cis e trans, né? E aí eu acho que, enfim, a pessoa cis é quando ela nasce, né? Um homem nasce com o seu órgão genital e se entende enquanto o homem. Ali, né? Augusto nasceu homem, com órgão genital masculino, e se entende enquanto homem. Essa é a pessoa cis. A pessoa trans... Se entende, lê, se veste, se veste e... Se representa socialmente. Se representa socialmente nessa condição o que a sociedade se coloca, define como homem. Sim. Que é isso, né? A definição de homem é isso, é muito mais complexa, né? E mulheres também, né? Mulheres cis e homens cis. A pessoa trans é quando ela nasce num corpo masculino, enfim, com órgão masculino, mas ela não se entende naquele corpo. Aquele corpo não é o corpo que ela se reconhece. Então, são as pessoas trans. E aí, são os transgêneros, né? Que transitam para outra sexualidade, outro gênero, de um modo mais efetivo, né? E aí, pessoas trans, pessoas cis. Eu enquanto enfermeiro, enquanto militante, tenho muitas questões com a palavra trans, porque a sociedade exige que a gente defina, né? Tipo, pessoas cis, pessoas trans. São pessoas, sabe? Tipo, acho que são mulheres e homens, mas enfim, a gente tem, inclusive para a saúde, e aí pegando a parte da saúde, eu acho que é muito importante porque existe um cuidado muito específico, né? Nós temos vários casos de pessoas trans que são um casal trans, inclusive, o homem e a mulher trans, engravida. Então a gente está tendo aquela famosa frase, aquela tirinha antiga, tipo, existem homens que engravidam? Sim, existem homens que engravidam, né? E aí, isso pra gente é muito importante enquanto saúde, porque é isso, existem homens com útero e nós vamos ter que cuidar desse homem com útero. E aí, como a gente cuida? Então, a definição do trans ali pra gente, em questão de saúde, é muito importante porque define e faz a gente ter políticas para isso. A questão do binário, né? É aquela coisa do binarismo, né? Homem e mulher. E aí, a sigla também, ela ajuda a gente estar nesse meio ou não. E aí o não binarismo é o meio, né? É como a gente pudesse falar que existe um meio termo entre os dois, que são pessoas que ou podem... Durante muito tempo a gente usou o fluido, né? Pessoas fluidas que transitam entre os dois gêneros. Mas tem também a pessoa não binária, que não se identifica nem como homem ou nem como mulher, mas ela existe. Mas isso é muito além do que só se identificar com o outro, sabe? É sobre vivência, sobre comportamento. E aí estamos, né, num processo muito de entender que pessoas não binárias são pessoas trans também, porque elas não se colocam nessa questão do cis, porque, enfim, ela tem alguma diferença como ela se entende nesse mundo que sai dessa coisa da pessoa cis, né? Que é a pessoa cisgênera, que nasce e está no gênero que ela nasceu e foi condicionada. E então ela fica nesse meio termo, né? Entre
os dois ali, então é uma condição que está se identificando ainda, né? A gente está entendendo mais o não binarismo, mas é isso, essa condição mista entre os dois, porque era isso, né? Quando a gente tinha o fluido, que ainda existe, mas hoje a gente entende que não é uma questão fluida, né? Era aquela coisa, né? Que um dia você poderia estar muito mais masculino, no outro dia você poderia estar muito mais... Então, não é essa questão de flutuar sobre, é a questão de ser essa... Eu queria aproveitar só, prometo que é a última sobre o assunto, que a gente está forçando muito esse mesmo assunto. A tua forma de se vestir muda muito, né? Eu conheço você, muda bastante. Se você tivesse que fazer um percentual, assim, do quantos % na tua cabeça é porque você tá afim ou porque você quer representar politicamente isso, porque, por exemplo, bicha preta não é algo que eu e ele podemos dizer. Pelo menos não da forma como te definir como uma bicha preta, porque dependendo da boca de quem vem, né, é totalmente diferente. Pode ser colocado como pejorativo ou como autoafirmação, né? Então, na questão da roupa, é 100% vontade sua, 100% tipo, vamos ocupar espaços e mostrar que eu posso, ou divide como que é pra você? Cara, isso é muito louco, porque a roupa pra mim, enfim, eu já fui da moda também, né? Então, eu amo moda. Então, pra mim, a roupa é um pano que eu visto, assim. Nunca foi algo, tipo... E assim, efetivamente, as pessoas começaram a me chamar a atenção para as minhas roupas, porque eu usava sem nem entender. Tipo, era uma coisa que eu olhava e queria usar, e eu usava. E as pessoas começaram a falar, cara, você se posiciona muito com suas roupas. Eu fiquei, tipo... Sério? É sério mesmo? E aí eu fiquei, cara... E aí eu fui começando a entender, sabe? Eu falei, cara, realmente, sim. Mas nunca foi uma coisa, tipo assim... eu vou com essa roupa porque eu preciso me reafirmar nesse espaço. Mesmo hoje? Mesmo hoje, assim, sabe? Tipo, é uma coisa de, tipo, olhar... quero usar isso, vou usar e acabou, sabe? Legal. Isso é muito... E pra quem olha de fora, a gente super acha que é uma coisa assim, eu tô fazendo porque eu tô representando. Sim. Até voltando àquela tua camisa do meu corpo político, né, isso. e tal. Mas isso é muito louco porque, óbvio, né? E aí eu sempre falo isso, a moda é muito política também, né? A forma como a gente se veste em alguns lugares é muito político. E é isso, né? As pessoas também hoje já esperam que eu chegue em alguns espaços de cropped. Com uma outra postura, assim, sabe? Com uma outra roupa e tal. Mas isso foi um processo, inclusive, né? Porque é muito isso. A gente tem muitas condições nessa vida e existem espaços que você vai, enfim, ser respeitado, tem espaços que não. Então, é isso, né? Assim, obviamente que tem espaços que eu sei que eu preciso dar uma masculinizada pra estar ali e impor um respeito, assim, sabe? Tipo, no meu último trabalho era muito isso. Então, existiam dias que eu poderia ir como eu quisesse, mas tinha dias e espaços que, enfim, eu tinha que impor um respeito. E aí, enfim, a gente sabe o que é viver nessa sociedade, né? Você falou uma coisa que eu acho muito fundamental, que somos pessoas, né? Acho que quando a sociedade entender isso, que são pessoas, que não há diferença alguma. Eu lembro de uma fala do Drauzio Varela, Dr. Drauzio Varela, que ele diz assim, que é bem simples, eu uso bastante ela com alguns amigos. O dia que, meu filho, se o seu coleguinho, o seu vizinho, está se deitando com o outro cara e isso te incomoda, vai procurar ajuda porque tem algum problema contigo aí. Porque por que você se incomoda com isso, né? E aí, trazendo para a temática da violência, que a gente começou falando sobre isso, você falou bastante sobre isso, você como uma pessoa LGBT+, e negro, né? E de axé, vivendo numa sociedade em que você dentro de todas as formas de minorias, te falta ser mulher, entendeu? É isso, né? E é isso, você sofre todas as violências possíveis, né? E aí eu trouxe alguns dados aqui para você que está assistindo isso, tá? No ano passado, o Brasil matou mais de 300 pessoas LGBT+, e eu disse no início que isso é subnotificado, com certeza é mais do que isso, né? Até 1830, a homossexualidade era considerada sodomia, né? E aí tirou-se na Constituição de 1930, sodomia e tal, e só em 1985 é que deixou de ser patologia. Por isso que hoje a gente não chama mais homossexualismo, né? Até 85
estava lá no Conselho de Medicina homossexualismo. Então, uma criança lá que nasceu em 84, ela era tratada quando ela tinha algum traço de homossexualidade, né? Então a gente passou a chamar de homossexualidade. E aí hoje a gente já tenta chamar de LGBT porque não é mais o homossexual para tirar a ideia do homem, como você explicou muito bem, né? Então, eu queria que você tentasse, assim, analisar, gente, nós três juntos, mas principalmente você, de onde que você acha que vem essa violência contra as pessoas? Por que o brasileiro odeia tanto o indivíduo que não está dentro da cis-normatividade, que não se enquadra dentro desse binarismo homem-mulher? De onde vem esse ódio todo? E dentro disso ainda, o que você acha que são as possíveis soluções para isso? Eu já tenho um palpite, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. É uma tentativa disso, né? Eu fico, assim... Já tem uns 2 episódios que eu venho me emocionando quando a gente fala sobre violência, porque sentir dor de ser alvo de alguma coisa é uma parada muito... E a sua dor eu não sinto, nem o Augusto. Eu sinto uma parte dela, mas o todo do que você sente é algo inimaginável pra mim, né? De você saber que você tá andando num lugar e você pode ser atacado. Como você vê, e não é... A gente tá falando... Às vezes as pessoas na internet falam assim, mimimi, vocês estão falando algo assim, absurdo. Não é assim sim, cara. As pessoas morrem mesmo por existir, né? Então, explica pra gente assim, de onde você acha que vem essa violência e o que a gente poderia fazer pra solucionar isso? Cara, é uma parada muito difícil, mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre, porque, assim, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. E, ao mesmo tempo, é o país que mais assiste conteúdo adulto de pessoas trans. Bizarro, né? Então, isso é o paradoxo mais louco da vida, assim, sabe? Ao mesmo tempo que as pessoas matam, elas consomem isso. Mas eu acho que isso é uma coisa que foi condicionada pela sociedade. Assim. Porque a gente vê crianças... E eu falo isso porque eu vivi isso há algum tempo atrás com meu afilhado. E isso foi muito louco pra mim, porque assim, eu ando de unha feita, né? E aí ele tinha, sei lá, uns 8 anos na época. E aí eu encontrei com ele, a mãe dele, e aí quando a avó dele chegou, ele falou assim, vó, olha a unha do meu Dindo. Na hora eu gelei, assim, eu falei, meu Deus, putz grilo. Eu falei, cara... E aí ele falou... A unha do meu Dindo é mais bonita do que a da minha mãe. Viu, mãe? Aprende com o meu Dindo e faz a unha. E aí eu... Desmontou, né? E aí eu fiquei tipo... Meu Deus... Sabe? Porque é isso, sabe? Tipo, a criança não tem um preconceito, uma maldade. É ensinado, entendeu? Então acho que isso vem muito primeiro, né? Da pessoa não entender o que é se entender um pouco, mas de entender o que é o outro. E a gente vai... muito dessa sociedade que cresceu com muitas pessoas à margem. Tipo, por que existe racismo, né? As pessoas odeiam e condicionam um negro a um lugar subalterno. Então ela não quer nunca essa pessoa no mesmo patamar que ela. Por que existe, sei lá, o preconceito com pessoas LGBTs? Porque são pessoas que eles desconhecem, né? Eles se assustam e eles não aceitam ocupar o mesmo espaço. Porque, assim, tem 1 milhão de pessoas que são LGBTs e você nunca vai saber, assim. Porque é isso, ela vai se condicionar nesse lugar para ser aceito em qualquer outro espaço. Então, acho que a violência vem muito a partir desse lugar do desconhecer e do estranhamento e de repudiar o que é diferente. Eu acho que a nossa sociedade, ela é muito construída a partir que é isso. Existem homem e mulher, casado com homem e mulher, e tudo que é diferente, eu vou repudiar. E eu quero morto, inclusive. Sim. Então, porque é isso, a gente não consegue explicar uma pessoa tá andando na rua, a outra parar um carro e agredir. Porque ela não é igual a... Sabe, tipo... É isso, é o repúdio ao diferente, ao repúdio ao... Enfim, ao outro, ao que sai da mente dela de que não deveria existir. Só fazendo um gancho que você falou, assim, a gente tem vários matches cruzados aqui, né? Porque você é negro como ele, eu sou de axé como ele, né? Sim.
E ele tá num lugar que a gente não tá, né? E fazendo a ponte com a questão do axé, que você também é, eu me lembro a primeira vez numa roça de axé, que eu frequento até hoje, que eu vi uma criança que tem a idade que hoje tem meu filho, aproximadamente 1 ano, mexendo nos artefatos religiosos que, pra mim, que tinha poucos meses tinha começado, ainda causavam alguma estranheza. Uhum. E aí eu olhei aquilo, eu fiquei parado um tempo assim, meio abobado, vendo o menino mexer assim, meio que numa de conhecer, de tocar, e a mãe falando, tá vendo, filho, esse é o orixá tal e tal, não sei o quê. E eu olhando aquilo, eu falei, cara, eu tô vendo uma desconstrução acontecer, ou na verdade uma outra possibilidade de construção, né? Sobre uma coisa que, se fosse uma criança de uma outra religião, ou que não tivesse religião, ela em algum momento iria ter justamente essa estranheza que você tá falando. Então, acho muito importante isso que você falou, né? De que se algo é ensinado, pode ser ensinado de forma diferente, né? Seja para nós adultos, burros velhos, sentando e assim, uma coisa que eu tinha falado para ele que eu queria em algum momento do episódio dizer, nós, pessoas héteros, ainda mais nós dois nascidos nos anos 80, sendo crianças dos anos 90, nós temos que até hoje nos colocar no lugar de homofóbicos em desconstrução. Sim. Sem dúvida, transfóbicos e tudo mais em desconstrução. Esse cara fez uma fala aqui há um tempo atrás, num episódio do Douglas que a gente mencionou, em que ele disse sobre o racismo estrutural que todo branco é racista. E, cara, você não tem noção. Deu uma merda. Porque assim, a frase inicial é todo branco é racista, mas ele fala, não no sentido do Augusto me odeia por eu ser negro, racismo mas no sentido intrínseco. Né? Não no sentido patológico, no sentido intrínseco, né? E na desconstrução das estruturas que são montadas pro racismo. Ele explicou aquilo, porra, só não digo que meu filho entenderia, porque meu filho não fala ainda, então não entende as coisas. Mas assim, tava muito evidente que ele não tava dizendo que todo branco veste o capuz da Ku Klux Klan, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, se essa desconstrução para pessoas mais velhas é necessária, para que ela seja menos, eu não digo não necessária, mas menos necessária no futuro, eu acho que a gente tem que começar da base. E aí a gente vê gente imbecil, não tem outra palavra, colocando que discutir as questões de sexualidade, gênero e tal em escola é ideologia de gênero, a gente tá querendo convencer crianças... A gente tá querendo convencer crianças que se elas forem, de fato, de uma forma diferente da normatividade imposta sobre elas, tá tudo bem. Elas são pessoas, né? E as pessoas não entendem essa porra. Não, que elas desculpa, não podem atacar outras pessoas também. Tem essas duas coisas, né? Devem e podem, se manifestar contrárias quando forem atacadas. Elas não podem fazer isso que ele falou. Mas, perdão, eu te cortei. Não, mas eu acho que isso é muito importante, inclusive, porque eu acho que essa coisa de todo pessoal branco é racista é muito importante pra gente entender que pessoas LGBTs também são machistas, também são transfóbicas, também são... Sabe? Porque é isso, a galera acha que, porque eu sou gay, eu não sou machista. Não. Sabe? E existe isso, sabe? Assim, eu acho que a maioria das pessoas LGBTs são bifóbicas, inclusive. Porque as pessoas não conseguem entender e conceber o que é a pessoa bissexual. Já começa por aí. Tem até um termo que a galera tá usando agora de você é bifestinha. Né? Exatamente. Tipo... Não, é isso, é super... Bifestinha. São pessoas que ficam não, eu entendi, é intrínseco. Pessoas mas é isso, assim, sabe? Porque é isso, a galera não entende que ser bissexual não é 50-50. Você pode ser 90-10. Você pode ser 80-20. Mas você é uma pessoa bissexual. E ponto. Mas eu acho que é muito isso, assim. A comunidade LGBT tem um arco muito grande, inclusive, de letras, mas de, tipo, agressões também, assim, sabe? Não é tranquilo ser uma pessoa LGBT negra, não é tranquilo ser uma pessoa LGBT gorda, não é tranquilo ser uma pessoa... Sabe? Tipo, sim. Você vai entrando ali e tem pessoas... E é isso, assim, o nicho que eu convivi muito mais, de pessoas LGBTs, da onde eu morava, que é a Zona Sul do Rio, é completamente diferente das pessoas LGBTs do centro, da Zona Norte, da Zona Oeste, e se comportam completamente diferente, frequentam lugares completamente diferentes, e é isso, sabe? Tipo, e existe um preconceito dentro dessa comunidade também. Então isso a gente precisa ter consciência disso, né? Tipo, de que pessoas LGBTs também são pessoas, então assim, vão ser machistas, vão ser racistas, vão ser
enfim. Não vão ter consciência, né? Não vão ter consciência, principalmente, porque é isso, as pessoas também se colocam nessa posição. Eu sou LGBT, eu tô aqui, eu já, sou uma minoria dessa sociedade, que a gente sabe que não é minoria, e ok, estou aqui no meu lugar de fala e acabou. Não, cara, você tem que se desconstruir muitos outros processos também. Então, acho que isso é muito importante a gente entender, mas esse processo de como é constituída e de como esse processo de violência acontece é muito de formação. Acho que educação, de acesso, acho que isso aqui é muito importante para a gente conseguir mudar um pouco esse conceito, né? E pensando, e aí quando a gente fala o que a gente pode fazer para evitar a violência e tal, acho que políticas públicas, mas ensino. Eu sou a pessoa que acredita que a educação é o que vai mudar o mundo efetivamente, assim. Inclusive, na minha área da saúde, sempre falei, eu amo fazer educação em saúde, porque só a educação vai mudar o que as pessoas entendem de saúde, de conscientização, que é muito importante. E aí, quando a gente fala de educação sexual nas escolas, que é um tema polêmico, mas que eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque não é sobre, você vai ensinar a criança a ser LGBT. Não é você entender que, cara, se alguma criança for tocada em um lugar que ela não pode, ela vai entender que está sendo violada, ela vai falar. Porque o que a gente mais ouve hoje, né, e aí, graças a Deus, as pessoas estão fazendo terapia, então elas conseguem entender isso, é tipo, cara, eu sofri violência quando eu era criança. Eu sofri um abuso quando eu era criança. Sabe? Hoje, as pessoas entendendo. A gente precisa que as nossas crianças entendam isso. E é por isso que nós queremos ter educação sexual nas escolas, sabe? Para que as crianças entendam os limites do seu corpo, inclusive. Porque isso é um lugar que não é ensinado. E aí, é isso. Nós normalizamos violência porque nós não entendemos o que é violência. Tipo, o que é ser violentado? O que é ser abusado? É você ser colocado numa casa, trancado e fazer coisa que você não quer? Não, às vezes um toque é abuso, é violência. Então a gente precisa começar a fazer com que as crianças tenham esse processo educativo nas escolas, porque tem efetivamente famílias que não entendem o que é violência, nem o que é abuso, para aplicar e ensinar essas crianças, assim. Eu ouvi um pensamento um dia desse, li, na verdade, né, escrito um pensamento um dia desse, que foi muito, assim, muito duro, mas é o que precisa ser dito, que uma criança sexualmente não educada, né, não exposta a determinados limites, ela é um prato cheio para os pedófilos. Sim, ela exatamente. É exatamente a galera que tá normalmente falando que não, a gente não tem que falar disso com criança e tal. Muitas vezes ela pode ser parte interessada nisso. Uma criança que vai identificar e falar, não, isso que você fez não pode, só o papai e a mamãe podem encostar aí e tal. Enfim, vai além, né, da temática que a gente está tratando. É o cara que cresceu vendo Banheira do Gugu da década de 90 inteira, né? Não pode falar sobre isso. Era domingo à tarde, as pessoas sentavam pra ver a gata molhada do Gugu, entendeu? Era uma mulher a tiazinha seminua, depilando gente. A tiazinha, feiticeira, entendeu? É uma sexualização da criança. Sim. Só que não é uma educação aquilo ali, é uma sexualização, é diferente. O que a gente tá falando aqui é sobre educação. Mostrar para as pessoas, gente, isso aqui é errado. Você não pode deixar o teu tio colocar a mão em você. E as pessoas não compreendem que boa parte dos abusos são feitos dentro da própria casa. É um tio, é um padrasto, geralmente feito pelo homem, né? O homem hétero, machão e tal. E que acha que não tem que ter educação sexual nas escolas, não tem que ensinar e tal. Você tava falando de educação e a gente, isso pra gente é a nossa vida, né? Eu tenho falado assim para alguns amigos, na época que a gente era da escola, se você perguntasse assim, tem alguém aqui nessa sala que é gay ou é lésbico e tal, talvez tivesse um cara assim, mas que não se assumia, né? E nem é preciso se assumir. Eu não tive que me assumir hétero. Gente, sou hétero, hein? Foda-se, entendeu? Você não tem que se assumir. Enfim. Só que hoje a gente dá aula em escola e, cara, é muito crescente, assim. Você vê, por exemplo, numa turma de primeiro ano do ensino médio, sei lá, chutando um número aqui, tá? Mas, sei lá, mais de 25% das pessoas ali é LGBT+. Em alguma letrinha, né? Isso com certeza. E eles falam, não só, são como se posicionam, falam. Eu fico muito feliz de ver isso hoje como educador, de que isso é algo, não é tabu pra eles. Eles, assim, a gente brinca, tem um grupo de umas meninas e os meninos
E aí tem um único hétero no meio deles todos. Aí eu falo, aí, tá sofrendo heterofobia? Ele, tô sofrendo heterofobia, Luiz, ó. Estão sendo heterofóbicos comigo aqui, que eu sou o único hétero desse grupo. A gente faz heterofobia mesmo e tal, não sei o que. Eu acho que é muito, muito importante você ver uma geração nova vindo com outro pensamento, com outra postura. Eu fico, assim, feliz pra cacete, sabe? De perceber como que tem mudado, né? Eu acho que mais ou menos essa tua fala é aquela fala do Douglas no episódio Do sobre o cabelo racismo. lisado. Exatamente. Eu ia falar sobre isso. Exatamente. Cara, é muito isso. Eu não tenho nenhum aluno negro com cabelo alisado. Sim, né? sim. Tipo, a questão não é ter ou não ter, aumentar o percentual, diminuir o percentual. De novo, são pessoas, pouco importa. A questão é as pessoas se colocarem num lugar de eu posso ser quem eu sou e tudo bem. E eu posso dizer que eu sou. Exato. Isso. Eles não têm medo entre eles de se posicionarem, sabe? E isso é bonito de ver, porque você fala, se você não tem medo de se posicionar, é porque você não tem medo de morrer. Uhum. É diferente, por exemplo, de você entrar numa comunidade que tem traficantes evangélicos que estão quebrando terreiro, entendeu? Expulsando mãe de santo. E aí ali sim, acho que você falou muito bem. A gente dá aula pra uma elite que é mais fácil você também se posicionar ali, naquele espaço, né? Do que você se posicionar e você se assumir dentro de um lugar em que você sabe que existe muita violência, que é mais difícil, né? Acho que é uma questão importante essa também que você disse. Cara, pegando o gancho na educação, eu acho que a educação é isso, né? Jogar luz, compreender, extrair a ignorância das pessoas sobre o tema para as pessoas entenderem, desmitificarem coisas e tal. Acho que é por aí. Você puxou, acho que bem dentro do que a gente acredita mesmo. Mas e sobre a parte política? Como que você acha que na política a gente pode encontrar mudanças reais, né? Ou perseguir essas mudanças reais a respeito dessa violência toda e dessa falta de políticas de educação, de saúde e tal? E aproveitando para falar da tua atuação política também, como que é nesse sentido? Cara, acho que essa pergunta veio bem na hora, porque eu ia falar sobre isso, porque eu acho que nós precisamos aprender também o que é educar, o que é educação, assim, sabe? Porque, e aí já entrando nesse gancho político, eu estava assessor até início desse ano, e é isso, né? Estar com o parlamento te faz ter que se vestir, né, de uma outra forma, existe toda uma formalidade, exigência de processar espaço, não, coloquei aqui. E aí, obviamente, eu comecei a usar muito mais roupas formais. Só que era isso, tipo, eram as minhas roupas, né? Era como eu me sentia bem em vestir. Então eu usava muita calça pantalona, eu usava blusa social, mas, tipo, uma calça pantalona, usava sal, usava vestido e tal. E aí, a gente tinha muito isso, cara, a gente precisa educar as pessoas dentro desse parlamento. Que é isso, né? Eu trabalhava com uma deputada negra que sofreu racismo depois de ser empossada, né? Tipo, ela foi numa posse, e aí falou, seu elevador... Ela falou, mas eu sou deputada. E aí a pessoa, desculpa, então assim, a gente fez vários projetos de leis pra, tipo, contra, né, como a gente ia educar racialmente as pessoas que trabalhavam naquele espaço. E aí, a gente ficava, cara, mas a gente precisa formar as pessoas também com, né, as pessoas não podem ser LGBTfóbicas e tal. Inclusive, no mandato que eu trabalhava, foi o primeiro mandato a nomear uma assessora trans na Alerj. Tipo, foi uma burocracia enorme, porque é isso, né? Como que vai dar o crachá? A gente falou, cara, é o nome da pessoa, vai ter que dar. E a gente conseguiu, enfim. E aí, a gente ficava muito preocupado de como a gente ia proteger os nossos corpos nesse espaço, né? E aí eu vivi uma coisa que foi muito bizarra, duas coisas, na verdade. Muito bizarra, que me deixou, tipo, meu Deus, a gente faz coisas que a gente nem imagina o que a gente tá fazendo. A primeira coisa foi, eu entrei no elevador, tinha uma moça comigo, e aí ela falou assim, oi, tudo bem? Eu falei, tudo. Ela falou, quando a gente descer, eu posso tirar uma foto sua? Aí a mente, na hora, vai, tipo, pra aquele lugar, tipo... Eu falei, pode. Ela falou, cara, eu tenho uma filha trans e ela é adolescente. Eu quero tirar uma foto sua porque eu quero mostrar pra ela que, tipo, pessoas como vocês trabalham. Vocês têm emprego, vocês podem acessar outros espaços. Eu preciso que a minha filha se motive e tenha consciência de que ela pode estar onde ela quiser. Cara, quando ela falou isso, eu fiquei, tipo... ok.
tem problema, Sim. a foto tem uma lágrima escorrendo. Exatamente, eu sim. fiquei tipo, cara, porque é isso, tipo, eu tava isso. no meu trabalho, tava, sei lá, onde eu tava indo, mas, sabe, e ela já me via há muito tempo. E eu não a conhecia, assim, óbvio, dá bom dia, boa tarde, mas, cara, muita gente. E ela tirou a foto, tirou uma selfie comigo, eu falei, que bom que você, inclusive, entende sua filha, quer ajudá-la. Que é isso também, a gente não se vê ocupando muito espaço. Durante muito tempo, nós, para estarmos em algum lugar, tínhamos que deixar que nós somos de lado, né? E a segunda coisa foi, tipo, enfim, eu tava sempre entre comissões, de andar pro outro. E aí um dia, uma das pessoas que, né, trabalha na parte administrativa me chamou e falou assim, Kainan, pode perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Ela falou assim, como você quer que eu te chame? E aí eu fiquei, tipo, como você quiser, assim, tipo... Ela, não, eu quero te chamar pelo pronome certo. Eu não quero te ferir em momento nenhum. Só que assim, eu nunca cheguei pra essa mulher e falei, olha, você tá me chamando pelo pronome errado. Ela simplesmente... E aí, quando eu falo que, tipo, o corpo é político, a roupa que a gente veste é política, ela simplesmente entendeu que eu poderia querer ser chamado por um outro pronome e me perguntou. Sim. E aí eu fico, cara, a gente fica muito... A gente sempre fala, tipo, a educação, a gente tem que botar a pessoa numa sala de aula. Não, sabe? Tipo assim, a galera... E acho que ocupar os espaços, né? É a representatividade, assim. É a representatividade. Eu tava falando agora sobre você que tá assistindo ser LGBT+, branco, que nasceu no Leblon, é muito mais fácil do que um LGBT preto que nasceu na Cidade de Deus, entendeu? Sim. Ponto. Isso é um ponto. Acho que você não discorda disso que eu tô dizendo. Sim. E além de tudo, assim, é ocupar os espaços. É uma pessoa que nasceu na favela, que teve uma infância difícil e ascendeu socialmente, tá ali, naquele espaço. Uhum. Pessoas pretas, pessoas lésbicas, pessoas bissexuais, pessoas trans, principalmente, né? Porque é aquilo. O Aloysio, gay, mas que se veste normativamente, desse jeito que eu estou aqui e tal, passo socialmente batido e, Aloysio é gay, mas... Agora, uma pessoa trans, uma pessoa não binária, né? É muito mais difícil, né? Então, acho que isso de ocupar os espaços, você tá ali, o seu corpo tá ali. Acho que você falou uma palavra. O corpo é o corpo, é o corpo. O seu corpo chega antes, né? O corpo preto chega antes de qualquer coisa que exista. Ainda que as pessoas não saibam que você é de axé, mas você é preto, não tem como negar isso. Sim. Não tem como negar. Você tá lá. Você é diferente dos que estão ali. Pela forma como você se veste, pela forma como você se porta, pela sua unha pintada, entendeu? Isso é foda pra caralho, porque o seu corpo, ele está quebrando a regra de uma estrutura que foi montada para não ser assim. Exatamente. E eles não te querem ali. Ninguém te quer ali, né? Isso é um fato. Mas quando tiverem mais Kainãs, um dia foi errado ser cristão, porra. Sim. Matavam pra caralho, né? E aí, um dia que os cristãos começaram a ser muitos, e eles começaram a estar ali, então agora é normal, você é cristão católico, entendeu? Sim. Acho nesse sentido, né? Não, e isso é muito interessante porque, enfim, tem um amigo, e aí ele falou comigo assim, Kainan, sabe como é que eu lembro de você? Falei, a gente nem se conhecia, mas ele trabalhava perto de onde eu trabalhava. E aí, um dia, eu te vi na rua, e eu parei, porque eu tava, tipo, com uma calça... E aí ele definiu minha roupa, né? E eu fiquei, tipo... Ele falou, e desse dia em diante eu nunca mais esqueci você. Porque, tipo, você me marcou tanto de estar como você tava andando pela rua do centro do Rio de Janeiro. E é isso, você me marcou e depois de muito tempo a gente virou amigo. Eu falei, gente, é muito isso, assim. Sim. E eu ouço vários relatos, tipo... eu te conheci tal dia porque você tava assim, assim, assim. Eu falei, gente... Porque é isso, a roupa marca muito a pessoa. E aí a gente conversando... Enfim, né, hoje eu tô trabalhando em outro lugar e eu continuo usando as minhas roupas, porque é isso, não é porque eu trabalhava naquele lugar que eu usava essas roupas. E aí era uma sexta-feira, eu estava de branco, estava com vestido branco. E aí eu passo agora pra ir trabalhar pela Uruguaiana. Uhum. E aí a hora que eu saí do meu trabalho, noite, né? Sim. E eu passei e eu efetivamente senti todos os olhares, né? Tipo... Isso é muito louco porque... E aí eu falo muito sobre isso, né? A gente precisa também entender isso. Eu tinha o privilégio de trabalhar em um lugar de elite,
e morar em um bairro de elite. Sim. Então, tipo, o que outras pessoas passam, eu não passava. E esse dia eu passei. Mas pra mim, é isso. Eu tenho muita segurança de quem eu sou também, né? E do meu corpo e tal. Mas era isso, tipo, o medo de violência que eu tinha, que era muito menor da onde eu morava e da onde eu trabalhava, aumentou muito mais por onde eu trabalho e por onde eu passo agora. E assim, sentir olhares daqueles homens, enfim, né, que são trabalhadores, que não estão acostumados com o meu corpo, com a minha forma de vestir, passando por aquele lugar, é muito surreal, assim. Assim, é uma mudança muito drástica. E aí, ao mesmo tempo, tipo, na outra semana eu passei de saia, uma saia colorida, e aí eu tava indo embora, e aí uma das ambulantes falou assim, amei sua saia. E eu falei, obrigado, ri, não sei o quê. E aí no outro dia eu passei, ela falou, cadê a saia bonita? E aí eu fiquei, e aí tipo assim, cara, aquela pessoa já deve me ver direto. É. Mas é isso, ela tomou coragem de falar, gostei da sua saia. No dia ela, cadê a saia bonita e tal? Eu fiquei, cara, as pessoas realmente observam isso, sabe? É. Mas é isso, assim. E aí o quanto é essa questão de estar vulnerável neste lugar é muito louco também, né? Tipo, de como a gente se coloca. E aí a gente volta no assunto da violência, né? Tipo, é isso, eles só... Por que eles olharam pra mim? Porque era um corpo que eles não estão acostumados a ver e nem entender, com uma roupa diferente e tal, assim, sabe? Tipo... Cara, eu tava refletindo se eu ia falar isso ou não, né? Mas aí, como você falou exatamente a mesma coisa, eu preciso falar. O Kainan é meu amigo. O Kainan inicialmente começou sendo amigo da minha esposa. E ele esteve recentemente no aniversário do meu filho de 1 ano. E eu não vou citar, não quero constranger ninguém, mas foi um familiar meu, inclusive. Não disse absolutamente nada, mas não precisava ter dito. Porque você chegou depois, né? Uhum. E aí, quando você chegou, eu tava tirando foto. Não me lembro com quem, mas tava eu, meu filho, minha mulher e mais alguém e tal. E aí, tipo, eu tava com ele no colo e quando eu te vi, eu acho que eu vi você antes da Juliana, não foi? Foi. E aí, quando eu te vi, eu entreguei o Lucas pra alguém assim e fui te dar um abraço. E eu notei uma mesa específica da minha família olhando assim, tipo, quem é essa pessoa? Tipo, esse lugar de estranheza é muito forte. Sim. E esse cara, não sei se tu vai lembrar que tu já tinha tomado umas, né? É aniversário do afilhado dele, né? Enfim. Ele virou e falou, aí, me abraçou assim, ele é bem mais alto que eu, né? Que a gente equilibra a cadeira. Ele me abraçou assim, falou no meu ouvido assim por cima, aí, chamei o Kainan pro podcast. Nem te perguntei, foda-se, porque eu sei que você ia concordar. E aí tu apontou assim pra ele que tava passando, e aí eu não sei se era a mesma roupa, mas era uma roupa branca, também era uma sexta-feira, e uma roupa bem diferente do que se esperaria, né? E aí ele falou, aí, ele é muito corajoso, ele é muito foda, vai ser muito foda o papo. Inclusive, a minha mulher ama você. Tipo assim, ela vê você, ela fala... Ela é tua fã. Eu falei assim, mas por que tu é fã do Kainan? Porque ele... Cara, eu amo ele. Ele é lindo. Responder. A forma que ele se veste, Eu posso responder, cara, porque ele representa uma potência e uma representatividade para pessoas que não têm, que são subrepresentadas. Sim, então, muito foda, muito foda. Embora seja uma escolha de moda, como você já falou, parabéns pela coragem, que agora você sabe, né, que você é muito representativo para muita gente. Né? Agora, dentro dessa ideia de corpos, de representatividade, eu queria te fazer uma pergunta assim. Acho que um tema bem sensível deve ser para você, que foi a Marielle Franco, né? Você estava ali na política, não sei se já era assessora na época da morte, do assassinato dela. Mas como foi para mim, assim, enquanto pessoa preta, foi uma dor muito grande, mas acredito que para você ainda maior, né? Porque a Marielle, ela representava tudo aquilo que era o corpo ali naquele espaço que não se queria e como não se quis. Ela foi morta, né? Por ser mulher, preta, LGBT+, que se posicionava, que combateu esse extremismo que a gente vê hoje aí no nosso país, cada vez mais latente. Como foi para você, assim, a Marielle? Você conheceu a Marielle pessoalmente? Você viveu, conviveu? Conta um pouco pra gente como foi isso. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque hoje, inclusive, de manhã, foi mais uma pessoa presa. Agora, de manhã, né? Acusada ali de participar do assassinato. E o cerco está se fechando, a gente está com esperança de que a gente descubra quem mandou matar a Marielle Franco, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre, não esquecer nunca, Marielle Anderson, né?
E como foi a sua experiência ali? Como foi aquele dia, sabe? Então, claro, se você quiser responder, é claro, se não for algo muito sensível. Eu acho que pedir justiça por Marielle Anderson é muito importante, porque é isso, né? 5 anos, 5 meses é muito tempo, né? Tempo. Então, a gente precisa efetivamente que esse caso seja revelado. Mas, assim, eu acho que o dia... assim, eu acho que tem muita... A minha vida política mudou muito a partir desse dia, né? Desse 14 de março. Eu lembro que eu tava trabalhando, e aí eu saí do trabalho e peguei o celular e estavam pipocando notícias sobre a execução da Mari, assim. E aí eu fiquei, tipo... Não, gente, pelo amor de Deus, Marielle, não, cara. Fake news, né? Óbvio que não. E aí entrei no ônibus, assim, e aí só foi aumentando, assim, né? E eu sou do mesmo partido que Mari, né? Eu sou do PSOL. E aí os grupos todos começaram... Falei, gente, não é possível, assim, sabe? Tipo... E aí eu fui pra casa, eu entrei em casa e, tipo, todas aquelas notícias, e eu lembro como se fosse hoje, assim. Era um dia... Foi um dia lindo, assim, sabe? Foi um dia normal. E a noite fechou e começou a trovejar, a chover. E eu falando, gente, o que tá acontecendo efetivamente, assim, né? E aí eu lembro que no dia 15 eu acordei, tipo, não é verdade, e aí tudo... E eu fui para a porta da Câmara e ainda meio que, tipo, em catarse, assim, em êxtase, tipo, o que tá acontecendo, sabe? Eu fui pra lá pra entender e acreditar que tinha acontecido. E aquela praça lotada de gente, e eu, tipo, meu Deus, é isso, aconteceu, e aí, do nada, tipo, abre, e aí passaram os caixões, assim, e foi, tipo, muito pesado. E eu tinha acabado de romper com a minha organização interna do partido. Eu tinha entendido que eu não ia mais militar, que aquilo não era pra mim. Eu ia abandonar a total militância. E alguns que me conhecem há mais tempo, você sabe que eu sempre militei desde muito tempo. É estranho ficar sabendo disso. E aí eu tinha tido a certeza que não era pra mim. E esse 14 me fez entender que, tipo, eu preciso lutar pela memória de Marielle. Tipo, Marielle era uma referência pra mim. E eu não podia abandonar isso, assim, sabe? Tipo, eu tinha que criar forças onde eu não tinha pra poder militar pela Mari, assim. Eu conheci Marielle, eu não fiz a campanha da Mari, eu não votei na Mari, eu fiz a campanha do David Miranda. A gente elegeu o David, e aí quando nós elegemos o David e a Marielle juntos, pra gente foi, tipo, a catarse de tudo. E aí quando a Mari foi executada, foi tipo... Cara, é isso, eu preciso estar aqui, a Mari... Era isso que a Mari ia querer. Eu tive alguns contatos com a Mari em processo de partido e tal, mas um contato especial foi muito louco, né, pra mim, porque no ano anterior à execução dela, eu organizei o Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem no Rio de Janeiro. E a gente quis fazer vários trabalhos de base, né, fazer com que as pessoas entendessem o que era militância, o que ia ser aquele evento no Rio de Janeiro. E aí eu lembro que eu fui até o gabinete da Mari, e aí eu fui recepcionado, né, pela Lana, que é uma mulher trans pesadíssima, maravilhosa, que, enfim, tem um posicionamento político bizarro, que, enfim, me ensina muito. E depois eu vim trabalhar com a Lana, né, depois no mandato da Mônica. E aí a Lana me atendeu super bem, falou, olha, vou passar um e-mail pra você marcar. E aí eu fui, mandei a agenda, e a Mari foi pra esse espaço nosso, né. E aí eu sempre muito atrasado, né, gente, minha vida é sempre atrasado. E aí você mandaram uma mensagem assim, Kainan, chega logo que a Marielle falou que vai te arrebentar quando você entrar aqui, porque ela tem agenda e tu tá atrasando ela. E aí eu falei, gente, eu nem sabia que a Marielle sabia que eu era, né? E a Marielle, assim, ela era uma mulher enorme, né? E aí quando eu cheguei, ela só me... É isso, né? Ela tinha uma expressão muito grande, assim. Quando eu cheguei, ela só me olhou, assim, com aquele olhar. Eu falei, Mari, desculpa. Ela me botou assim, falou, vamos começar agora. Eu falei, vambora, assim. E foi isso, né? A gente levou ela pra falar sobre política, né? Eu quero ser uma mulher negra nesse lugar e tal.
E aí, quando acabou, ela veio me dar um abraço, me agradeceu e tal. E aí eu lembro, tipo, isso me abala muito, porque ela pegou, olhou no meu olho e falou, cara, o que você tá fazendo aqui é muito revolucionário. Você tá fazendo com que pessoas pensem e atuem, pessoas que vão ser enfermeiras, que vão fazer saúde, pensem e atuem na saúde da mulher negra. E isso é muito revolucionário. E aí eu travei assim, falei, Mário, obrigado e tal. Mas era isso, sabe? Tipo, aquela mulher, ela via potência em tudo, em todas as pessoas. E a execução dela foi, enfim, né? Até hoje, pra gente, a cada 14 de março é um dia ruim, um dia pesado, um dia de, enfim, de pensar e fazer reflexões de qual é a política que a gente quer e de como a gente quer atuar. Enfim, né, hoje eu faço parte das Sementes de Marielle, pelo Instituto Marielle Franco, que é, enfim, né, o Instituto é uma potência também, e eles criaram essa condição, né, esse meio da gente, nós, né, jovens que estamos pensando em política, de estar ali atuando via Instituto, né, que são as Sementes da Marielle, né, então é muito... É pesado, mas ao mesmo tempo tipo, respirar e seguir, porque era isso que ela fazia diariamente, inclusive naquele plenário, naquela casa. Né? Cara, eu queria puxar 2 ganchos do que você falou, mas eu vou por ordem pelo que você falou agora no final. Da exposição a essas reflexões dos profissionais de saúde, né? Dos enfermeiros e enfermeiras que estavam se formando. Como que você enxerga as políticas públicas, tanto as deficiências quanto as boas iniciativas, né? Como profissional de saúde, pessoa LGBT+, militante político... O que você acha que tem de campo para melhora ou de iniciativas legais já feitas? Então, isso é muito, muito importante. E aí eu me coloco nesse lugar de eterno aprendiz, assim, sabe? Não acho que eu sei tudo. Inclusive, fiquei me questionando, meu Deus, o que eu vou falar nesse podcast? Mas eu acho que tem coisas muito importantes, assim. Nós temos uma política, a política nacional de atenção à população LGBT. Essa política, ela foi... Inclusive, foi o meu material de estudo na faculdade durante um período. Ela foi criada em 2011, atualizada em 2013, e ela teria que ter sido atualizada novamente em 2016. Quando o golpe, onde tudo começou a piorar. E ela é uma política muito importante, mas ela é muito defasada. Inclusive, eu comecei a escrever o meu TCC em cima dessa política. E é isso, assim. Para mim foi um aprendizado muito grande, porque eu debati a inserção da população trans em unidade básica de saúde. E aí eu comecei a participar de vários grupos, e aí eu acho que é isso, né? Quais são as políticas que são muito efetivas? As unidades básicas de saúde são portas de entrada para... saúde no Brasil, esse sistema único de saúde que nós temos é um dos únicos do mundo, o que é mais efetivo, é muito importante. E aí eu comecei a participar, aonde eu fazia estágio, do grupo de acolhimento a pessoas trans, que virou um grupo de acolhimento à família trans. Que é isso, eles começaram a acolher pessoas trans e entenderam que, tipo, não era só a pessoa trans que precisava ser acolhida, a família precisava ser acolhida junto, né? E era um grupo muito importante, muito maravilhoso. E aí eu comecei a debater várias coisas, né? Fiz algumas pesquisas com eles e tal. E eu, no auge, né, do meu lugar de homem LGBT, que, né, sei tudo, falava, não, a gente precisa, né, debater como é que vai ser o cuidado, não sei o quê. E aí um dos grupos, porque, tipo, tinha a semana que era a família, tinha a semana que eram, né, só as pessoas trans. E eu falei, não, porque a gente tem que pensar como é que vai ser a consulta de enfermagem com essa galera. E aí uma das pessoas falou assim, vocês precisam mudar primeiro quem recebe a gente. Porque se eu chegar na recepção e não me chamarem pelo meu nome social, eu vou embora e não volto nunca mais. E aí eu falei, meu Deus, eu tô aqui, ó, dentro da minha sala de enfermagem, fazendo a consulta de enfermagem. Mas é isso, eu não pensei que o acesso, que é tipo... É isso, a gente tem que, tipo, fazer educação em saúde com as pessoas que vão recepcionar. Porque é isso, é como ela vai ser chamada. Porque não adianta eu, enfermeiro, chamar ela pelo nome social. Se a pessoa, quando ela der o documento
não entender que ela tem um nome social e precisa fazer todo o cadastro e chamá-la pelo nome social, ela não volta. Eu nem vou conseguir chamá-la pelo nome social porque ela não vai estar aqui. Então, tipo, e essa política tratava muito disso, né? Tipo, fazia toda essa capacitação profissional e tal. E a política tá muito defasada. Já existem, né? Agora nós estamos, né? Uma volta de um governo de esperança, né? Estamos com a Secretaria da População LGBT no Ministério de Direitos Humanos. Então isso pode voltar a ser pautado, né? Isso foi colocado, inclusive, na última Conferência de Saúde, a cobrança dessa atualização da política da população LGBT, que aí com certeza não vai ser mais a política da população LGBT, vai ser a política da população LGBTQIAPN+. Que vai, e é isso, a gente precisa também ter essa luz a partir da política sobre como a gente cuida, de como é o acesso da população à saúde. A outra pergunta que eu ia te fazer, eu sempre brinquei com a Juliana há muito tempo, né? Muito mesmo, assim, quase desde que eu te conheço, desde que você começou a ter uma atuação política ainda antes da Mônica Francisco, quando você estava militando ali, eu sempre falei pra Juliana, pra minha mulher, se alguém tá vendo isso pela metade, eu falei, não é questão de se, é questão de quando o Kainan vai se candidatar a alguma coisa, né? Aí você falou da Marielle, né? A gente tá em 2023 agora. Ano que vem a gente tem eleição municipal. A eleição municipal envolve o cargo de vereador, que é o cargo que ela ocupava, né? E aí queria entender, desculpa se eu estiver sendo muito indiscreto, tá? Se você tem realmente essa pretensão, eu tô muito errado no que eu tô falando, como é que é? Cara, então, isso é uma coisa que assim, isso é muito louco, porque é um lugar que... Inclusive, você já me perguntou isso várias vezes, a gente sempre zoava. Que geralmente eu pergunto alcoolizado, né? Eu tô perguntando sério, gravado. Mas esse é um lugar muito... Assim, eu acho que nós precisamos entender o que é a política, né? Nós estamos em 2023 e ano passado foi a primeira vez que nós elegemos para a Câmara Federal uma pessoa trans travesti. Que foi a Duda Salabert? A Duda e a Érica, né? Nós elegemos duas pessoas, mas foi a primeira vez que corpos trans ocupam um cargo efetivo na Câmara, assim, né? E a gente, enfim, Érica, pra mim, é a referência master da vida. E nós estamos podendo ver que as pessoas trans são potência, né? Érica... Ela é foda pra caraca. De uma oratória, inclusive. Incrível. Então, acho que ocupar esses espaços é muito importante. E aí... É um lugar que me toca muito, porque é isso, né? Nós elegemos David e Marielle, as duas pessoas assumidamente LGBTs, para ocupar a Câmara em 2016. Marielle foi executada, David faleceu há pouquíssimo tempo. É uma outra perda, enfim, política, pessoal, muito pesada também. Mas eu acho que ocupar espaços é muito necessário. E depois de muito pensar, de muito tempo, né, sendo... estimulado a pensar isso, de ocupar esses espaços e tal, foi um aceite coletivo, né? Tipo, eu falei, olha, vir candidato nunca foi a minha pretensão. Acho que eu nunca militei para isso. Acho que, enfim, a militância é muito maior do que estar em um espaço, ocupando alguma cadeira, algum espaço de poder. Mas, enfim, foi um aceite coletivo, então... Então é oficial. Provavelmente, se tudo se encaminhar como a gente está tentando... Já para o ano que vem, 24? Provavelmente eu venha candidato à vereança em 2024. Ih, que maravilhoso. Aí você vai voltar aqui como já eleito. Já disse isso em algum lugar público? Não, é a primeira vez, inclusive. É a nossa primeira exclusiva. Uma exclusiva aqui, um break news. Break news. Mas é isso, né? É um lugar muito... Meu Deus, é isso, assim. É um lugar de muita... É um lugar difícil, né? De muita dor também. E eu sempre falo, né? Tipo, eu estou topando essa tarefa porque ela é coletiva, né? Sim. Porque uma questão dessa individual, pra mim, nunca fez sentido, inclusive. Mas, enfim, coletivamente, com muitas cabeças pensando... Não só, eu já gostava do Kainan antes de ser modinha. Mas é isso, assim. E um parlamentozinho carioca complicadíssimo. Nossa! Não, é isso, né? Assim, boa sorte. Não, eu acho que só o processo eleitoral... já é um processo muito louco
de muita dor, mas o parlamento carioca... O parlamento assim, carioca, pra quem não conhece, depois vai lá ver a lista dos vereadores que temos. Bem bizarro. Enfim, pra encerrar, a sua bio tá lá. Bicha preta, e lá no finalzinho tem de axé, né? Eu, apesar de hoje não frequentar nenhuma religião, não tô envolvido com nenhuma, quando alguém me pergunta assim, qual é a sua religião? Eu sempre falo, sou cristão, porque não por ser modinha ou ser mais facilmente aceito, mas porque foi toda a minha construção e tal. Já fiz teologia, já fui tudo dentro da igreja católica. Já teve um grupo de pagode católico. Grupo de pagode Filhos do Céu. Exatamente. Bons tempos. Eu conheci o Papa Francisco e tal. Enfim. Cantou junto com o atual governador do Rio de Janeiro. E com a Alexia também. Meu Deus. Cantora Alexia, inclusive, foi minha colega de coral da igreja. E é verdade essa história. É verdade. É verdade. E aí, como que você enxerga o papel da religião na sua vida, assim, na sua vida política, na sua vida enquanto homem LGBTQIAPN+, como que o axé está presente em tudo isso que você falou aqui hoje, nesse papo tão maravilhoso até agora? Cara, então, eu sou uma pessoa negra, né? E isso é muito, muito louco pensar religião de pessoas negras nesse país, né? Sim. Porque, enfim, a maioria das pessoas negras estão dentro de igrejas evangélicas. Total. E o quanto isso é um abandono do que é nosso de vidas passadas, enfim, né? Para quem não acredita em vidas passadas, vidas futuras, mas do quanto o nosso ancestral traz para nossa atualidade, assim, né? Eu acredito muito, enfim, enquanto uma pessoa negra, que eu carrego várias coisas ancestrais que me fizeram, inclusive, chegar onde eu tô hoje. Porque, enfim, né? Eu não acredito que eu cheguei nesse lugar à toa e só, eu por mim, acordei e tô nesse lugar. Não, existe uma caminhada ancestral que, inclusive, me possibilita me reafirmar enquanto pessoa negra, enquanto bicha preta, porque, enfim, muita gente caminhou para isso. E foi um processo muito difícil para mim, né? Tipo assim, eu fui criado no kardecismo, que hoje eu tenho diversas críticas, inclusive bastante pesadas. Mas é isso, assim, do quanto nós somos ensinados a renegar o que a gente não conhece, o que é diferente e o que é ancestral. Porque é isso, quando você conhece o que é ancestral, você vai dar muito mais valor que você tem hoje. Porque eles te ensinam que a caminhada é muito longa. Então, ser uma pessoa de axé, estar em um terreiro é muito importante para mim e conduz a minha trajetória até hoje, porque me dá firmeza de saber que o chão que eu piso, ele é pisado por muitas outras pessoas, né? É efetivamente a coletividade. E eu acho que eu entendi isso, sabe? Que é família, o que é coletivo, a partir muito do que é o axé também. Então, ser uma pessoa de axé hoje, no Rio de Janeiro, no Brasil, é muito colocar na mesa e reafirmar que é isso, né? Nós existimos, nós estamos aqui. É muito louco, né? Assim, a minha mãe de santo, ela fala muito isso, que a gente precisa entender o nosso lugar e ter pertencimento de fala. E brigar pelo que é nosso, assim, sabe? Ela é uma pessoa muito politizada, que está sempre envolvida em várias questões políticas. E elas me ensinam muito isso, de, cara, você precisa estar ali para fazer acontecer, porque nós precisamos existir, assim. Elas pensaram uma cartilha de políticas públicas para a população de matrizes africanas. E nós fizemos um lançamento na OAB dessa cartilha. Acho que isso estava no programa da Mônica, não estava? Estava, inclusive, a Mônica é autora de leis sobre tombamento. Nós tombamos no mandato o terreiro da Gomeia, que é em Caxias, que foi o maior conflito político existente, porque é isso, né? Caxias Baixada é dominado, enfim, por várias questões, e eles queriam derrubar o terreiro, enfim, que não é derrubar a parte física, né? Que para nós que somos de axé, entendemos que o solo é sagrado, então aquele solo tem muita energia, né? Carrega muito do que foi aquele terreiro. E eles queriam construir, a princípio,
uma creche naquele terreno e a gente brigou e nós conseguimos tombar. Foi o segundo terreiro tombado do estado do Rio de Janeiro. Foi o terreiro da Gomeia, que é em Caxias. E o terceiro terreiro tombado no estado é o terreiro que eu faço parte, que é o Ileume Daê. E é muito importante. Fica onde esse? Em São Gonçalo. É aquela história, né? Terreiro bom é terreiro longe. E é um terreiro de muita energia, assim, sabe? Tipo, um terreiro muito grande, mas que ele produz muita política. E nós temos, enfim, vários projetos ou matrizes que fazem, que são projetos que ensinam crianças de terreiro sobre o que é o ancestral, sobre o que é o orixá, sobre produção de matéria-prima para terreiro e para fora. Então a gente tem vários projetos que pensam e possibilitam a comunidade onde aquele terreiro está. Então, para mim, isso é muito o que é ser ancestral, o que é ser matriz africana, que é o coletivo, sabe? É de você produzir a partir dessa comunidade para essa comunidade e outras. Então, para mim, tem sido sido a base que eu necessito para seguir, assim, né? Ter uma base efetiva. E a Mônica, espiritual. salvo meu engano, ela tem uma outra vivência totalmente diferente, né? Exatamente. Fala sobre isso. Foi muito louco, inclusive, eu conheci a minha mãe de santo através do mandato, e foi o dia, e aí, ó, voltando nessa coisa toda, né, sempre da roupa, da vestimenta, eu não sabia, essa agenda não era uma agenda que eu iria acompanhar, mas na hora a Mônica falou, Kainan, tem uma mãe de santo aqui, vai lá encontrar ela, e eu estava totalmente de preto nesse dia, eu estava com vestido preto, de salto preto, totalmente preto, e ela falou, cara, você vai receber a mãe de santo de preto, e aí a Elaine falou, que era, né, a nossa chefia de gabinete, ela falou, não, toma essa echarpe aqui. Era uma echarpe rosa choque. Então pensa o contraste dessa roupa. E aí eu cheguei, e aí ela jurou, tava ela, a mãe Márcia e a filha dela, né, que é nossa Yalaxé no terreiro, a Aretusa, e aí elas pararam e ficaram me olhando assim, tipo, aí Márcia, é você que trabalha com a pastora? Eu falei, aham. A ela, entendi. Eu falei, me acompanha aqui, mas assim, eu tava... combo maravilhoso. Eu tava, Só contextualizando, a Mônica Francisco, que foi nossa deputada estadual aqui pelo Rio de Janeiro, é pastora, aí complementa, porque eu não sei os detalhes todos. Ela é pastora, mas ela é uma pastora anti-fundamentalista, né? Que é essa pessoa... É de qual vertente ela? Então, ela tem a igreja dela, né? Ela criou a comunidade cristã que ela pastoreia. E aí, isso era muito louco, né? Porque, inclusive, quando a gente chegava no plenário, alguns deputados falavam assim, tem que ser macumbeiro e usar esses cabelos para ser teu assessor? Porque todo assessor da Mônica eram majoritariamente pessoas pretas, e aí a gente usava turbante, trança, e a gente... Enfim, né? Era muita gente LGBT no mandato. Isso efetivamente era uma catarse, porque a galera ficava assim, cara, mas você não é pastora? O que tá acontecendo aqui, né? E aí, a mãe Márcia, inclusive, falou isso pra ela, falou, cara, você é a pastora mais diversificada que eu vi na minha vida. Porque esse mandato era, tipo, pessoas pretas, LGBTs, era muita cor, e a Mônica era essa pessoa que usa muita cor, né? Então, tipo, ela ia para o plenário, a gente sempre pensava, quer achar a Mônica, procura uma cor. Aquele plenário cinza, pessoas de roupa preta, terra, e ela usava amarelo, vermelho, azul, umas cores assim. Então, isso era muito... Pra mim, né, isso foi muito importante nessa construção do caminho político também, e poder ter um diálogo com uma pessoa de uma outra religião que pautava efetivamente a diversidade religiosa, assim, sabe? Tipo, ela tem lei que tomba um terreiro, assim. Quando a gente conseguiu fazer isso, eu falei, cara, é a coisa mais louca da vida, a pastora tombando terreiro, né? Eu me lembro até hoje quando me perguntaram dentro de um nicho religioso, também não vou ficar expondo pessoas, dentro de um grupo, sobre em quem eu ia votar para deputado estadual, que eu votei nela. E aí eu falei, tem essa pessoa aqui, que ela é uma pastora, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e era dentro desse contexto religioso. Eu falei, não, mas ela é uma pastora. Eu falei, clica aí e lê as propostas. Tipo Henrique Aí Vieira, a pessoa, tipo, olhou, Aí a pessoa olhou e falou, não, tal. Eu falei, a gente não pode reproduzir, ao contrário, os preconceitos religiosos contra o povo de axé, né? Então, ela é até uma
um bom exemplo, uma boa representação de que ser cristão não tem problema algum, sim, de que ser cristão não te exclui de compreender, problematizar e até mesmo militar por determinadas causas de populações que precisam ser incluídas. Sim. E, sim, nós somos pessoas diferentes aqui, no Brasil, no Rio de Janeiro, em todo o espaço, muito mais. E, assim, é muito legal ver uma pessoa que tem esse sacerdócio religioso cristão e ainda assim está incluindo outros grupos religiosos e populações em geral. Até porque ser cristão é ser de Cristo, né? Ou seja, se Cristo tivesse aí, ele estaria abraçando todo mundo. Exatamente. E tu acha que não tinha gay na época de Jesus? E pessoas trans e... Óbvio que sim, né? Sim. E se você encontrar, você que tá assistindo isso aí, uma frase dita por Jesus de ataque a qualquer tipo de pessoa, manda pra gente que é impossível. Enfim. Cara, a gente tem uma dinâmicazinha final aqui sobre perguntas, né? Eu te avisei que teria isso. E a gente abriu uma caixinha de perguntas, já vou fazer uma problematização antes de falar sobre as perguntas, tá? De futebol, que a gente está fazendo hoje aqui uma rodada dupla, futebol e política, vai ter daqui a pouco, a gente teve umas 30 e poucas perguntas, né? Do tema de LGBTfobia, que a gente botou as duas caixinhas juntas, teve acho que 8 perguntas. Então, assim, as pessoas se interessam um pouco pelo que elas não conhecem, sim, né? É muito, muito marcante isso. Bom, como sempre, eu vou falar só o primeiro nome, tá? Porque não sei se a pessoa... Até porque a primeira é um relato. E a Ana Júlia, que ela falou, suponho que vocês terão alguém aí esse dia. A gente não tinha identificado na caixinha que ia ser você ou que teria alguém. Tenho 17 anos e nunca conversei com a minha família sobre a minha sexualidade por medo. Tô muito errada? E aí acabou que eu fui fazer a problematização e não te expliquei. Não sei se você viu essa... No do Douglas que você falou, não teve essa... A gente não tinha começado a fazer isso. É pinga-fogo, assim. É tipo 30 segundos, 1 minuto. O que você diria pra Ana Júlia sobre isso? Cara, eu acho que... Primeiro, assim, eu acho que a gente precisa se entender e se conhecer. Eu acho que as coisas levam tempo mesmo, assim, sabe? Eu levei muito tempo até entender quem eu era de fato e como eu queria me vestir e como eu queria andar na rua. E a partir do momento que eu entendi, eu fui e isso não me abalou, assim. Mas eu acho que é isso, eu acho que é o tempo, acho que é entender o momento certo de conversar, de falar sobre. Eu acho que 17 anos é isso, é a descoberta do mundo, né? Tá aquela fase toda, mas tipo, aguarde o tempo que você vai entender a hora de falar, assim, voltando de conversar. Lá na primeira pergunta que a gente fez, você procurou a sua madrinha porque ela era a pessoa mais confiável, assim? Por que você escolheu a sua madrinha para ser a pessoa a contar? Porque às vezes ela tá esperando encontrar alguém, né? Tipo, quem vai ser essa pessoa aqui? Então, assim, a minha Dinda, a nossa diferença de idade é muito pouca. Né? São 14 anos de diferença só. Então, nós temos uma relação muito próxima hoje, assim, sabe? Sim. Ainda hoje. Então, foi a pessoa que era isso, era mais... Porque é isso, em casa, pai e mãe é sempre o mais impactante, né? O choque, porque é isso, assim. A minha relação com minha mãe, tipo, a minha mãe faleceu sem a gente ter conversado efetivamente sobre isso. Ela sabia, mas a gente nunca conversou efetivamente sobre. Mas ela tinha os cuidados, e eu sei muito bem que ela não era pessoa preconceituosa que não aceitava. Ela tinha um medo do mundo. Ela tinha um medo de como a sociedade iria encarar essa pessoa que ela já sabia. Obviamente, a mãe sempre sabe, né? Então ela já sabia quem eu seria para o mundo. Então ela tinha esse medo. Mas a minha madrinha foi a pessoa, enfim, que tipo, tinha uma relação muito próxima e que, enfim, foi a pessoa que é a pessoa mais velha, que não era primo, que é outra relação de primo ali, que é mais amizade também, era uma pessoa de uma relação mais alta, assim, né? Tipo mãe, madrinha, assim, que eu quis contar pra entender como seria esse acolhimento da família, assim. E é isso, eu tenho muito privilégio, sempre falo isso. Eu tenho o privilégio de ter uma família que me aceita e me respeita como eu sou, assim, sabe? Tipo, é isso, eu nunca sofri nenhum caso de preconceito de, tipo, expulsão de casa, de não vai conviver aqui. Eu sempre convivi muito bem com a minha família, eles sabendo quem eu sou, me aceitando, me respeitando. Então, mas é isso, é um momento mesmo da vida. Beleza. O Beto mandou uma pergunta. É impressão de quem está de fora ou tivemos muitos avanços em termos legais nos últimos anos? Tivemos. Precisamos de mais? Com certeza. Sim.
Mas tivemos, assim, né? Eu acho que é aquela coisa, né? Do quanto ter pessoas representantes importam, né? Tipo, Jean Willis esteve naquele parlamento, assim, sabe? E ele conseguiu muitos avanços, né? A lei do reconhecimento do casamento homoafetivo. Tivemos muitos avanços, inclusive, de saúde pública, né? De processos de saúde. Mas, assim, tivemos muitos, mas ainda precisamos ter muita coisa. É o que eu acho problemático nessa coisa dos avanços, é que normalmente tá lá no STF, né? A nossa Câmara, os deputados, toda vez que surge alguma coisa, bancada evangélica... A própria criminalização da homofobia. STF. Quase nunca é a Câmara. Assim? Início do governo Bolsonaro, o parlamento mais conservador da história, criminalização da homofobia. Exatamente. Foi através de reinterpretação de jurisprudência. Não, e é isso, né? Tipo, todos os nossos avanços, inclusive o avanço da doação de sangue... Sim. É via STF, sabe? Tipo, nunca... É isso, né? O quanto nós precisamos ocupar a política. Porque se a gente não tá lá, eles não vão passar as pautas que condizem com a nossa vida. Porque é isso, eles vão barrar mesmo, e aí a gente tem outras instâncias que vai. Mas, efetivamente, quase nunca a gente vê uma lei saindo aprovada da Câmara de Deputados. Assim, Pra galera que é jovem ou que nunca doou sangue, que antigamente, para você doar sangue, você tinha que dizer... qual era a tua orientação, a tua condição sexual, né? Você tinha que botar, eu sou gay, aí não podia doar. Não podia Se você fosse gay, não podia doar sangue, bizarro. Isso, a gente não... Eu pulei a pergunta do Rafael. O Rafael mandou, como foram os 4 anos de Bolsonaro para a população LGBT? Mudou algo mesmo na prática? Cara, a gente tinha medo, eu tinha medo, inclusive, de sair de casa e ser agredido, né? Porque eu não acho que foram só os 4 anos de Bolsonaro, né? Eu acho que a gente tá vivendo ainda um processo de... É isso, a gente fala que o Bolsonaro não foi reeleito, mas o bolsonarismo tá vivíssimo, inclusive, né? Então eu acho que esses 4 anos foi a abertura dos portões para que a galera pudesse fazer o que elas sempre quiseram fazer e tinham medo, né? Não medo efetivamente, mas elas tinham receio de expor. E agora elas não têm receio de nada. Então, assim, nós temos muito mais possibilidades de pessoas olharem na nossa cara e agredir ou de falar alguma coisa porque ela se sente livre e confortável porque ela tinha um presidente que fazia isso. Então, eu acho que é muito simples as pessoas entenderem, as pessoas que ainda não entendem ou parece que não querem entender isso, quando a gente fala da sua representatividade, da quantidade de pessoas que olharam para você, se espelharam em você e falaram, eu posso ser assim... A moça que tirou foto queria mostrar para a filha que pessoas negras e LGBT+, têm empregos, trabalham, a pessoa que virou entusiasta de se tornar sua amiga pela sua forma de se vestir e tal, e invertendo, né? Quando você tem uma figura política tão central quanto o presidente da República, reproduzindo cultura, agindo dessa maneira e tal, é claro que meio que isso motiva uma galera que pensa assim e estava ali escondida dentro de outras ideologias menos extremistas a fazer isso, né? Eu acho que a gente não precisa ter... Eu não sei se a pergunta dele foi no sentido de provocar que a gente fale ou de discordar, foi o Rafael. Rafael, a gente não precisa ter uma mudança legal expressiva, como você tem países aí, mundo afora fazendo, para que determinadas populações sofram mais. Muitas vezes só a legitimação de certos discursos já é muito perigosa. Acho que é por aí, né? É exatamente isso. Bom, a Marli mandou, o que vocês acham dessa parada de todes, menines, etc? Linguagem neutra faz alguma diferença? Essa daí eu não vou nem falar. Essa é a sujeira. 100% sua. Cara, então, é muito isso, né? Eu fiz um discurso e postei um vídeo, aí um amigo de infância veio, cara, todes. E eu falei, cara, sim. E aí, ao mesmo tempo, um outro amigo veio e falou, amigo, muito obrigado por você ter incluído todes na sua fala. Porque é isso, assim, as pessoas precisam... É porque as pessoas estão muito acomodadas e vivem num mundo de que elas são inclusas. Elas nasceram incluídas em um mundo. As pessoas LGBTs, e aí parece que a gente tá falando de pessoas que não são pessoas humanas, que não estão no mesmo mundo que a gente, né? A gente coloca a população LGBT a parte dessa população, a parte dessa sociedade... Mas são pessoas que precisam se sentir incluídas. Elas precisam existir. Porque para uma pessoa não binária, que não se entende nem como homem, nem como mulher, o
todas e o todos não a representa. Então, quando a gente tem um todes, né, que a gente inclui... Que é isso? É inclusão. Você não pode incluir qualquer outra pessoa. E isso, a gente usava muito isso no nome social. Ela falava, mas pra que isso? Cara, você chama milhões de pessoas por outros nomes que não são deles. Zezé de Camargo e Luciano. Xuxa, Pelé, Zico. Cara, essas pessoas têm esse nome? Não tem, qual é a dificuldade de chamar a pessoa pelo nome social? Nenhuma, sabe? Mas é isso, é o diferente, né? Então, acho que o todos é importante, efetivamente, para que as pessoas entendam que as pessoas... primeiro que a gente existe, as pessoas existem, né? Porque a galera acha que não. E, realmente, é como você vai se sentir representado em alguma fala, em algum espaço, em algum evento que você esteja. É importante ter essa inserção e representar a todas as pessoas, né? Todas, todos e todos. O João Paulo enviou uma, mas já foi respondida antes. Ele falou, não sei se vão levar... Não sei quem vocês vão levar, mas sei que a praia de vocês é educação. Então, como colaborar para o fim da LGBTfobia, já desde a educação básica. A gente falou bastante disso, né? Acabou que a gente derivou do outro assunto e entrou nessa. Verdade. Palavras finais, Kainan. Gostou da experiência? Boa. Eu acho que, primeiro, né, trazer essas temáticas são muito necessárias. Eu acho que é muito importante o que vocês estão fazendo dessa educação, desse atualizar-se, né? Atualize-se efetivamente. Agradecer muito por vocês terem me convidado, por ter aberto esse espaço de, enfim, confiarem que eu ia dar conta desse assunto que é tão polêmico, que é tão abrangente também, né? E dizer, cara, é isso aqui é importante, precisa crescer muito mais, vocês precisam ganhar muito mundo, que a gente precisa ter mais pessoas falando sobre, sabe? A gente precisa ouvir outras pessoas, conhecer o desconhecido, para que a gente cresça melhor, sabe? Eu acho que a sociedade precisa. Acho que nós já estamos dando passos grandes, né? Nós já temos muitas crianças LGBTs, assim, né? Eu lembro que na parada LGBT de São Paulo esse ano, a ala das mães pela diversidade, com as placas de crianças LGBTs existem, criou uma grande polêmica, assim, de tipo, não, elas não existem. Sim, elas existem. Eu fui uma criança LGBT, sabe? Tipo, nós somos LGBT desde que nascemos. E então a sociedade está aceitando isso, enfim, um pouco melhor. Ainda não é o que a gente merece, mas é um pouco melhor. E a gente precisa, enfim, fazer com que as pessoas saibam, conheçam e deixem de ter esse preconceito aí. Obrigado você pela generosidade enorme de ter dado essa aula aqui pra gente, pra todo mundo que nos acompanha. Obrigado. E é isso. Temos. Lembrando, novamente, das redes sociais, então curtam, compartilhem, mandem para as pessoas, assistam os vídeos. A gente precisa muito para que possamos trazer mais temáticas, e acho que essa temática ela não é conclusiva, né? Acho que a gente tem um campo aberto para falar sobre isso. Isso tem que ser dito o tempo todo, todos os dias, a todo instante. Enquanto a gente continuar matando pessoas por serem pessoas, a gente não pode parar de falar. Então não pode ser um episódio que vai definir nada, né? Acho que a nossa vida ela é política, ela é combate o tempo todo. Então acho que a vinda do Kainan aqui ela abre uma porta para que a gente tenha mais vezes. E foi muito bom, assim, muito obrigado mesmo, de verdade. Tá? Eu falei em algum momento do episódio que todo hétero é um homofóbico em desconstrução. E durante a nossa história como amigos, irmãos, hoje em dia, 17 anos, a gente... o conhecimento nos salvou desse lugar que a gente quer combater. Sim. Né? Porque a gente já teve muito menos exposição ao assunto, muito menos reflexão ao assunto, já fez brincadeirinha, piadinha, que isso reproduz na violência. Então, acho que a gente se colocar, mesmo na posição de professores, agora de pessoas que estão colocando a cara na internet, na posição de quem se permitiu abrir a reflexões, né? E transformou a forma de pensar, eu acho que é importante, né? Pra gente ter mais pessoas fazendo essa virada de chave. E, mais uma vez, gratidão máxima ao Kainan por ter dado essa aula pra gente. É isso.
Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo grande. Tamo junto. Tchau, tchau.